Alô, você que está ouvindo mais um podcast Nerd Debate e nessa semana vamos comentar a segunda temporada da série O Senhor dos Anéis, Os Anéis de Poder, que veio aí para tentar melhorar algumas coisas da primeira temporada. Não sei se deu certo, né? Vamos saber a opinião aqui dos meus amigos. Estamos aqui com o Tiago e Kari. E aí, gente, prefere a primeira temporada. O Wallace, como está o Wallace? Olá, pessoal. Então, eu acho que era melhor ver o filme do Pelé. E Jordan Cavalcante do canal Making Off. Oficialmente, Luiz só me chama para falar mal das obras, mas considerando que essa tem o João Grilo, vou pegar uma frase do Alto da Compadecida. Essa eu mato com gosto. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, e vamos lá comentar, né, sobre essa série polêmica. Tem algumas informações que eu vi assim de, por exemplo, um eu vi no canal do PH hoje, no dia da gravação, é que ele entrevistou os produtores, diretores, etc. Eles disseram na entrevista, aí vai de caô ou não, né? Que o roteiro da segunda temporada já estava pronto quando saiu a primeira temporada. Então eles não tiveram tempo para mudar algumas coisas. Então eles não tiveram tipo feedback dos fãs para alterar algumas coisas aqui no roteiro, né? Foi o que eles disseram nessa entrevista, certo? Mas assim, eles se baseiam na boa vontade dos fãs para saber se o roteiro merda deles vai ficar merda ou bom? Isso é uma justificativa plausível, na minha opinião. Eu Cara, acho que não. o roteiro da primeira e da segunda temporada já estava pronto. Gravaram a primeira, da segunda já estava pronto, aí começou a gravar a segunda depois da primeira e não teve alteração, né, aparentemente, né? Baseado no feedback. Cara, não faz sentido. Porque É. quando, assim, né? Pelo que eu lembro de notícias da primeira temporada, eu acho que vocês também devem lembrar, como foi uma série que custou muito caro pro Jeff Bezos, o pessoal mesmo ficou falando que não, tipo, quando terminou a primeira, eles não saberiam se ia ter a segunda, porque o índice de audiência não tinha sido o que eles estavam esperando, né? E foi uma série que custou não só muito na produção, como os próprios direitos do Senhor dos Anéis estava num embrólio danado na época. Eu acho muito difícil eles dizerem que lançaram duas temporadas. Não, escreveram duas temporadas e não mexerem nada para a segunda. Eu acho que isso é balela. Eles acabaram mexendo em algumas coisas, né? Porque assim, da primeira temporada, eles só detinham os direitos das notas de rodapé do Senhor dos Anéis. Isso Eles, eu lembro. eles compraram os direitos das notas de rodapé e a partir disso é que eles vieram fazer a série. Antes de sair a segunda temporada, ou até pouco antes de sair a segunda temporada, a Amazon tinha adquirido mais direitos de produção da filmografia, né? Então, eu acredito que, por exemplo, a revelação de que era o estranho no final, talvez seja parte disso, porque nas notas de rodapé não existe o Gandalf, por exemplo, não se fala nada de Gandalf, e por isso que até então não se tinha utilizado o nome dele na série. Por isso que eu acho que é apresentado ele da forma como foi apresentada, que diverge completamente dos livros, né? Isso. Mas eu acho que é muito caô essa história de já estava pronto o roteiro e a gente vai. Pô, se já estava pronto e foi aprovado e todo mundo já viu que o negócio não era tão bom, é porque os caras já estavam querendo fazer um negócio ruim mesmo, tá ligado? Não é. Tem É, desculpa pra isso. e Da ainda tem. forma que Luiz me disse que veio essa informação, a impressão que eu tenho é o seguinte: é um reconhecimento de que eles sabem que a segunda temporada foi ruim e eles estão meio que dizendo, mas assistam a terceira, porque na terceira a gente tem um feedback e vai melhorar. Então, assim, eu acho que eles já estão testando demais a paciência dos fãs, da audiência, e se eles mesmos reconhecem que a obra não tá legal, quem somos nós para discordarmos deles, né? Eu acho que o principal ponto até nessa segunda temporada, como vocês estavam bem falando até, é essa questão de terem mais direito, porque a primeira coisa que eles fazem, começou a conversar na segunda temporada, já é citar Morgoth, né? E assim, Isso. para quem assistiu a primeira, viu que tudo deles era assim, era mostra, mas não fala, porque se a gente falar, a gente vai ter problema.
todo mundo era meio assim, o inimigo, a grande sombra, era tudo muito intocável, né? Nada podia ser falado. E nessa segunda temporada não, agora a gente tem direito e a gente vai chutar tudo. Por isso que eu não acredito que as duas temporadas, os dois roteiros de temporada já estavam fechados. Eu acho improvável isso. E mesmo que você já tenha. Eu já vi o Tarantino falar isso, que ele já tinha escrito o roteiro de um filme dele, e tipo, por alguma desventura do caminho, ele teve que ir lá e dar uma reajustada no roteiro, tá ligado? Isso não impediria os caras de mudar o roteiro do negócio depois da primeira temporada, porque eles não gravaram assim que terminou a série, eles não gravaram a segunda temporada, ainda teve um tempo para eles poderem gravar. Então, eu tô achando que os caras estão dando desculpa, exatamente como o Jordão falou. Estão dando desculpa, porque o negócio não foi bem abaixo do que a primeira. Eu concordo que assim, a produção continuou boa, assim. Os caras gastaram uma bela grana no negócio. Os orcs, eles não são aqueles orcs do Hobbit que são CGI, né? Então, de fato, os caras fizeram uma boa produção, mas o roteiro ficou uma merda, tá ligado? Assim, se fosse um negócio que ninguém tivesse conhecimento nenhum de como era a história, talvez poderia até funcionar. Mas como a gente sabe qual é a história que Tolkien escreveu sobre isso, eu acho que eles foram muito longe do que se esperava que fosse, tá ligado? Então, aí chega uma análise que a gente precisa fazer. A gente já sabia desde a primeira temporada que meio que essa série já é um grande desvio da obra original, já é uma grande adaptação. Então, assim, Sim. tudo que a gente for falar aqui já é isso. A ordem que os anéis são fabricados já tá fora de ordem. Personagens que aparecem que não deviam estar aparecendo, personagens que deviam estar aparecendo que não apareceram. Tudo isso já está alterado, não tem jeito, certo? Não tem para onde ir. Mas a questão é, como série adaptada, já sabendo que eu gosto da obra original, do livro, e não gosto de como. E se eu não souber o que tem no livro, ainda assim é uma boa série? Essa é a questão, né? Que a gente tem que também tentar dar uma analisada, porque, obviamente, eu acho que dificilmente essa série está agradando alguém que conhece as obras originais e é, o que eu vi uma análise de um gringo comentando é porque eles tentaram novelizar a parada como um Game of Thrones. Que eu diga assim, trazer dramas muito humanos para uma trama que é muito épica, digamos assim, entendeu? Personagens épicos, com dramas épicos, é, com história. Entendeu o que eu quero dizer? E Game of Thrones é muito pé no chão, muito novelesco, muito drama humano mesmo. E aparentemente a obra do Tolkien aqui eles tentaram converter de Tolkien para George R. R. Martin na forma de fazer uma série. E eu acho que essa conversão tá um pouquinho desagradando a galera, entendeu? Não sei se tá muito legal. Ô, Entendeu? Luiz, Essa... eu acho que assim, se você pode definir. Eu acho que é uma definição muito boa que esse cara deu aí, você falou. Porque assim, se você parar para pensar, Senhor dos Anéis, ele é um épico de fantasia. A partir do Isso. momento que você traz ele para uma estrutura noveleira, porque realmente, velho, é muito novela, são núcleos muito bem divididos, cada núcleo trabalhando o seu andamento dessa forma, e assim, para no final a gente conseguir meio que costurar todo mundo junto. Isso é muito novelesco. Eu acho que a primeira temporada, mesmo que ele tenha esses núcleos em separado, ele meio que trata de maneira mais épica, de maneira mais fantasia realmente tolkieniana, do que a segunda ela vai te trazer, que ela vai te entregar. Eu acho que E tem outra coisa que o Miordel falou. A primeira temporada trata de juntar mais esses núcleos do que a segunda. A segunda é totalmente mais separada. Totalmente, velho. Tipo, eles. É meio que assim, como o Miordel disse. Confiem, galera. Na quinta. Eles estão prometendo 5, né? Temporadas. Confiem, galera. Na quinta temporada todo mundo se junta aí.
Mesmo que, ok, a gente não vai usar os livros como base para a história, certo? Não, é a base. É Não, a não, base. E não, eles mas estão usando também muito assim as cartas do Tolkien. Então eles estão se isso. aproveitando de. Ah, o Tolkien disse isso. Mas ele não disse explicitamente tal coisa. Então a gente vai se Não, aproveitar mas o que eu dessa me refiro é o brecha seguinte, para fazer tal coisa, entendeu? isso, mas o que eu me refiro é assim, eu não vou comparar tipo, a história que tem no Silmarillion, por exemplo, e no Senhor dos Anéis, para julgar a história aqui. Como você falou, Certo. vou separar em obras completamente diferentes e não querer comparar. A história aqui tá ruim porque no livro era assim. Não vou fazer isso. Mas pelo senso comum da coisa, por exemplo, certo? A gente sabe que geralmente os orcs eles são criaturas, né, do mundo de fantasia que foi criado por Tolkien, que inspirou D&D, que inspirou diversas obras e virou meio que senso comum em alguns pontos. Certo. Os orcs eles são seres malignos, naturalmente malignos. Eles é como alguns filósofos diziam, né? Eles nascem mal e aquilo ali é a natureza deles, certo? Certo. Aí quando você vê que os caras tentam humanizar os orcs que a gente tá vendo aí, quando tem uma cena, por exemplo, que um orc vai falar com o Adar fala alguma merda pra ele, e ele sai e vai abraçar a mulher e o filho. Existe esse tipo de coisa, pô. Tá ligado? Isso aí é exatamente isso. Eles estão. Só faltou terminar cada episódio com aquela cara todo preto e branco e um oi, 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 porque era uma novela mesmo aquilo que tá Eu acho acontecendo, que no pô. final, Tá inclusive, esse ligado? orc é o que o Sauron mata, né? Eu acho. Isso. Tá ligado? Pois, Então, olha só, assim, como vocês estão falando de um esquema novelesco, eu acho importante a gente lembrar de uma coisa muito importante que eu acho que é o principal problema da série pra mim. A novela, se você for pensar numa novela, por exemplo, Avenida Brasil como citada, é uma novela de 3, 4, 5 meses, capítulos diários, a gente vai acompanhando isso. dia a dia e tudo mais tal. Em outras palavras, os arcos, eles, até numa novela, dá pra gente digerir, eles são desenvolvidos, são assim, trabalhados de forma que quando acontece alguma coisa, a gente acredita nas motivações. Esse é o grande problema do Anéis de Poder. É tudo muito corrido, é tudo muito rápido. A gente não consegue ter tempo de digerir algumas informações de forma que eles têm que soltar para a gente, eles têm que dizer para a gente o que está acontecendo e não estão mostrando, porque eles não estão dando espaço para que a gente pare um pouco e interprete. Eles vão jogando as coisas. Um dos grandes exemplos é, por exemplo, o efeito do Anel dos Anãos, quando o Durin Pai pega o anel, não dá 5 minutos, ele já estava muito doido. Tipo, a gente não sentiu progressivamente os efeitos do anel como a gente. Cara. Como assim? Tipo, a gente não viu nada de bom do anel. Ele tipo assim. E outra coisa, é uma Não, questão tem que. sim. que na... Ele sabia Calma, localizar as Luiz. paradas, Calma, os Luiz. meios. Calma, deixa eu terminar. O problema. Aí, pronto. O problema é, eles tinham uma solução, e aí eles foram arrumar o problema. Não um problema, pegar um problema que já existe e vamos arrumar a solução. A solução é o anel. Inventaram aquele problema sem futuro do eita, tá tudo escuro aqui. Porra, bicho, porra. O núcleo dos anões foi lascado justamente porque ele mexia muito com essa nossa suspensão de descrença, tá ligado? Tipo assim, existe uma coisa chamada pacto ficcional, que é justamente estão entregando coisas pra gente que a gente sabe que não existem, que é mentira, mas que vai fazer sentido dentro daquele universo e a gente aceita em nome do entretenimento. Só que o pacto ficcional faz com que a gente suspenda a descrença só até certo ponto. Tem momentos que é tão descabido, mas tão descabido, que a gente simplesmente não consegue acreditar e se envolver e a gente sai da Pronto. imersão. Em A outras gente palavras, a vai, gente quebra o pacto ficcional. a gente vai analisar núcleo a núcleo, tá? Porque essa série é bem divididozinho, mas antes eu quero comentar essa questão que Jordan falou. O efeito dos anéis, certo? Vamos lá. O anel que foi dado ao Durin pai lá, que é toda vez eu esqueço quem é o quarto, quem é o terceiro, eu esqueço a ordem das paradas lá. O velho é o terceiro. E o velho é o terceiro. Pronto. O Durin terceiro. Ele tem o efeito rápido, beleza. E tem o poder lá de localizar o que ele precisa, né? Então, precisa encontrar o Mithril, ele encontra. Precisa encontrar mais ferro, mais não sei o que, ele encontra. Precisa encontrar as brechas para poder passar o sol, ele encontra. Então, ele aumenta
esse poder dele ali e tal, beleza. E a série ficou repetindo 1 milhão de vezes. Esse anel tá influenciando demais ele. Tá demais isso aí. Como se a gente não tivesse percebendo, tá? Mas os personagens ficam repetindo isso 1 milhão de vezes. Aí, do outro lado, tem os anéis que foram dados aos elfos, certo? Onde, eu juro a vocês, eu não percebi nenhum problema negativo naqueles anéis. Em Porque nenhum não dos tem. personagens. E o Elrond fica enchendo o saco e a paciência por causa daqueles anéis. E fica o tempo todo, não, esse anel aí, não confio, não acredito, a Galadriel tá demais, tá passando o limite. Eu não consigo enxergar essa tentação, eu não consigo enxergar esse lado negativo nos anéis dos elfos. Não consigo em nenhum personagem. Nenhum. Eles Então, tentam dar uma é, forçada de barra na Galadriel, mas eu não acho esse poder tentador que aparentemente deveria ter, que só o Elrond enxergou ali, entendeu? não, então, é porque, vamos lá. Eu vou pegar como base o livro para poder contar a história da parte dos anéis, para daí a gente partir para a série, certo? No livro, foram forjados os anéis dos anões, foram forjados os anéis dos elfos, dos homens, e o Sauron estava diretamente ligado na forja desses anéis e influenciando na criação desses anéis. Certo. Celebrimbor percebe quem é que o Anatar era o Sauron, e ele forja, escondido do Sauron, os 3 anéis élficos, sem ele ter influência nenhuma sobre os 3. Mas, se eu não Certo? me engano, ele não tem influência direta, mas como ele Não, ensinou alguma técnica, acho que calma, ele ainda tem influência calma. indireta. Não necessariamente. Não, pelo menos o que o Tolkien conta não é bem assim. Certo? O Sauron sai dando anel para todo mundo, e aí ele forja um anel, e na forja de um anel, pelo poder que ele vincula ao anel, ele acaba dominando todos aqueles que usam os anéis. Ah, Os, entendi. os anéis élficos, eles não sofrem a influência direta do Sauron, porque exatamente por isso, porque ele não participou da forja, ele não influenciou na forja deles. Mas os elfos, um elfo ficou com o Gil-galad, né? E o Gil-galad deu um anel ao Círdan, e o outro anel ele deu a Galadriel, certo? Certo. Quando o Gil-galad Kirdan, que é aquele cara lá que é o, apareceu. isso, é o elfo que cuida dos portos cinzentos. Que esse Sim. anel ele passa para o Gandalf. Quando o Gandalf vem das Terras Imortais, chega nos portos cinzentos, que é aí a grande divergência que a gente tem com a própria história da série, né? O Círdan passa o anel para ele. Então, E o Gandalf, quando assim que e chega. Gil-galad depois passa pro marido da Galadriel. Aí vai ficar com Elrond, Galadriel e Gandalf. Não. O Gil-galad passa para o Elrond, o dele. Ah, é o Elrond. Ah, tá. Isso. E a Galadriel permanece com dela. Ah, tá. O Celeborn ele não usa, não possui nenhum dos anéis. Tá. Que é um dos personagens que também não apareceu até então, mas já deveria existir, né? E Certo. a questão toda é essa. Os anéis élficos não têm influência direta do Sauron, mas os elfos têm muito cuidado ao usar o anel, porque o poder do Sauron pode sim acabar influenciando enquanto eles estão usando, dependendo de como e onde, né? Por exemplo, se a Galadriel usar o anel tocando a Palantir e não tivesse cuidado, ela poderia sofrer as influências do Sauron, porque o Sauron estava em contato com a outra Palantir, tá ligado? Entendi. Tem Entendi. algumas referências dizendo isso, mas os anéis élficos, o Sauron só veio descobrir que eles foram forjados muito tempo depois também. Aqui eles Tá? inverteram a ordem, foi os primeiros a serem feitos. Isso. Isso. Luiz, tem que pensar assim, que os anéis, principalmente assim, no caso dos anéis élficos, eles são instrumentos de poder, de toda forma. E Sim. poder, em qualquer medida, né? Em algum momento ela vai corromper, poder corrompe. Então, assim, Sim. os elfos, vão ter mais esse cuidado. Não é que os anéis deles são malignos, como são feitos dos anões e dos homens. Mas se a tentação de se ficar cada vez mais poderoso poderia trazer esse revés ao utilizar os anéis. Então, os Entendi. 3 senhores élficos, eles usam poder com parcimônia, tá entendendo?
ou Esse é o eles medo do Elrond, entendi. Exato. Ou como o próprio Gandalf, né? Apesar do Gandalf ter um dos anéis, ele não usa a mágica em Senhor dos Anéis, principalmente, né? Tem toda essa questão de ser muito sutil, né? Então, grandes demonstrações de poder meio que é muito raro. Os anéis eles podem influenciar isso, mas quem está utilizando o dono do anel, ele vai ter esse cuidado a mais só para não se transformar numa criatura maligna, né? Não se corromper. Inclusive, dessa série tem essa. A gente falou anões por de costume, mas agora é o É anão, né? não, né? Os livros, o Tolkien, ele traz isso, e ele fala, existe todas as regras, né? Para você falar os nomes, a tradução oficial do Senhor dos Anéis, ela foi acompanhada, né? Em todas as edições. E ele fala lá, não é anões, é anãos. É porque é o costume. O português é mais forte do que o costume de ler. Isso é o costume. É. Anos, né? E agora mudou agora, então a gente tem que se reacostumar, né? Meu problema com a série não é nem em relação à adaptação dos livros em si, né? É óbvio que a gente vai citando, principalmente porque tem diversas referências, o nome dos personagens, referências essas que algumas foram jogadas na série. Eu digo jogadas porque não foram exploradas, foi só pra gente dizer, ah, olha lá, que legal, tá ligado? Mas vale a pena analisar que a série em si, ela tem vários problemas, e aí eu queria, antes de puxar nos arcos, falar exatamente do começo da segunda temporada. E para pegar esse começo da segunda temporada, eu vou fazer só falar rapidamente de uma coisa que aconteceu na primeira. Vamos lá. Primeiro episódio era segundo, Galadriel estava quase chegando nos portões de Valinor, quando de repente ela decide pular no mar e decide nadar de Valinor até a Terra-média. Se você olhar qualquer mapa desenhado que tem nos desenhos dos livros, a distância de Valinor até a Terra-média é uma distância equivalente ao tamanho da Terra-média. Então, Galadriel esperava realmente nadar essa distância todinha, e como se não bastasse, durante esse percurso, ela encontra quem? Sauron. Beleza, poderia ser, alguns amigos me disseram, não, mas ela sentiu a maldade dele e tal. Beleza, esse artifício é um artifício que alguns outros obras usam, tá ligado? O próprio Dragon Ball tem o Ki e tudo mais e tal. Eu até encararia. Só que o começo dessa segunda temporada mostra que esse encontro não passou de uma pura coincidência. Em outras palavras, eu percebo, depois disso, eu passei a perceber que todos os planos, todas as obras, o que acontece com Sauron, boa parte vai funcionando por grandes coincidências. Então não houve aquele planejamento que a gente diz, caramba, aqui tá um mestre do mal, aqui é o bichão mesmo, tá ligado? E isso já foi me tirando demais da série. Então, assim, vamos analisar os arcos, e aí, de vez em quando, eu vou acabar apontando essas coincidências que me tiraram da imersão. Eu queria só dizer mais uma coisa, aproveitando a deixa em relação ao mundo. Vale lembrar que Tolkien, ele quando descreve a Terra-média antes da queda de Númenor, ela é um disco. Tipo, é meio terra plana, tá ligado? Isso, exatamente. A Terra-média, ela vai se tornar uma circunferência, entre aspas, quando Númenor cai e meio que Ilúvatar quebra o mundo, tá entendendo? Assim, tu vai afundar agora e aproveitei que eu quebrei aqui e juntei tudo. Mas nesse momento é completamente maluco essa lógica da Galadriel sair nadando, tá entendendo? Não, assim, eu não sei por que eles tomaram alguns tipos de decisões. Porque, por exemplo, dos elfos que estão na Terra-média ali, a mais velha delas é a Galadriel. Né? A Galadriel ela tem pelo menos 2.000 anos a mais do que o Gil-galad, por exemplo, tá ligado? E o Celebrimbor é 200 anos mais novo do que a Galadriel. Então, por que eu não entendo a decisão que eles tomaram de fazer. O Celebrimbor é um velho que tá ali, é um ferreiro velho, tá ligado? E o bicho era um marombeiro forte pra caramba, tá ligado? Eu não entendo porque eles tomaram esse tipo de decisão que não faz sentido. E não precisa fazer o negócio desse jeito. Podia fazer todo mundo novo se eles quisessem, tá ligado? Mas eu Eu não acho que consigo é uma compreender. decisão. Eu acho que é uma decisão muito de assim. A gente precisa de um fio condutor, um herói, e o herói, para ele ser apresentado ao mundo, ele tem que ser novo, né? Assim, ele tem que ser inexperiente. Ele não pode, mesmo que a gente saiba que a Galadriel nesse momento
ela é uma comandante de legiões. É. Ainda assim, para o público, os produtores, eu acho que por questão de, não sei se preconceito ou se falta mesmo de lógica, né? Ele vai apresentar o personagem principal como alguém, assim, inocente não, né? Mas alguém inexperiente, o que é completamente desconexo com o que é mostrado, né? E o que, principalmente, Senhor dos Anéis, a gente não... a gente é um público, mas o público civil meio que tem o Senhor dos Anéis no inconsciente popular, né? Não é o nível Marvel, não é o nível Star Wars, Star Trek, mas, assim, existe um conhecimento mínimo de 9 malucos que foram queimar o anel, tá ligado? E eu acho que os produtores da, da Amazon, eles pecam muito nesses pequenos detalhes. Pô. Já já a gente volta no Sauron, que realmente é algo que incomoda muito algumas coisas, né? O arco que ficou mais esquisito essa temporada, mais deslocado, até porque não se conecta com nada, é algo que eles estão preparando muito para o futuro. É o arco do Estranho, né? A Nori e a Pop realmente ficaram muito aquém, ali ficaram só assim, como é o passado dos hobbits e que não podem falar hobbit, também tem isso, né? Tem que. E o que eu entendi, tipo assim, no fim dessa aqui, foi dizendo, ó, acabou ali, elas foram-se embora, e agora o Gandalf, ele fala o nome, né? Agora vai aprender o que ele é, como ele vai fazer as coisas com o Tom Bombadil, tá ligado? É o que Tom dá a entender. Bombadil e quem é o feiticeiro, o mago negro ali, que ninguém sabe. Quem é? Não, primeiro, Possivelmente vai. Não, pode falar, pode falar. porque ele disse assim, nós fomos 5. E de fato, foram cinco Stares que foram enviados pelos Valar à Terra-média para ajudar os povos da Terra-média, né? É, O último deles a chegar foi o Gandalf, de fato. certo. Mas o Radagast é um, o Saruman é outro, e os dois Magos Azuis. É só dito isso. Isso. Eles saíram capinando o mato, chupando imbu por dentro e foram embora lá para o norte. E aí não se sabe de fato para onde eles foram ou o que eles foram fazer. Então provavelmente ele é um dos azuis. Talvez seja isso, né? Mas assim. Porque não faz sentido ser Saruman e já querer enfrentar ele agora, né? Isso. Nem ser o Radagast. É. Então, eu ele acho fala assim, esse negócio de mago negro e feiticeiro negro, sei lá como é algo que vocês me nomeiam assim, eu não me nomeio assim. Então ele, né, não é... eu acho que esse ponto aí, Luiz, é porque assim, eles mudam essa ordem, de novo, eu entendo que eles narrativamente querem contar a história, mas de outro ponto de vista, principalmente no início, né, como eles não tinham os direitos, era bem mais complicado para eles, né, para poder nomear tudo, né? Mas possivelmente os magos vai ser um dos azuis, né? O que está perdido, a não ser que ele invente de arrancar um novo Istari do nada para colocar na série, que eu acho meio difícil. Porque assim, é mais fácil ele pegar um personagem que o Tolkien criou e disse, ó, tem esses dois caboclos aqui, mas ele não desenvolveu os personagens e dizer assim, ó, esse é um dos personagens que estava lá. Já que eles não têm os direitos de tudo e que isso não foi botado para frente, então eles estão se aproveitando dessa lacuna aí do que eles podem escrever e roteirizar e botar lá. Eu acho o seguinte, eu acho que se eles fossem fazer isso, certamente eles escolheriam para o Estranho também ser um mago azul. Eles seriam os dois azuis, e por isso que eles estavam viajando para aquelas terras e iriam viajar para o oeste, se não me engano que eles vão, né? Que eles viajam para o oeste e não voltam mais, não são mais vistos, relatados. Então eu estou apostando que é o Saruman, até porque eles estão pegando alguns elementos que, como o Ikari falou, estão no inconsciente coletivo, principalmente baseado nos filmes. E eu acho que toda a identidade visual daquele mago lembra muito o Saruman dos filmes. Então, considerando isso, considerando a forma que ele se porta, e considerando assim, que existe uma interpretação que é tipo, mas aquele ali é um mago mau, sempre foi, desde o Senhor dos Anéis, sei que lá e tal. Considerando que existe essa possibilidade, eu acho que eles vão trabalhar para ele ser o Saruman, e eles vão ter alguns encontros, esses encontros vão ter algumas conversas filosóficas, mas de filosofia barata, tal qual
a gente vem vindo na série. E a partir disso, talvez o Saruman encontre um caminho que seja mais bacana para depois desbocar no que foi o Senhor dos Anéis. E pode ser também, assim, a gente não pode ignorar que o mundo do Senhor dos Anéis é um mundo de redenção, tá entendendo? Assim, o Gandalf, ele tem a ascensão ao branco por um grande feito. Você pode, nesse sentido de apresentar o Mago Negro como possível Saruman, você dizer assim, olha, a gente pode criar um arco para ele. No final ele se redime, mas ele é um ser que ele tende a ser corrompido, né? E mais na frente ele seria corrompido. Não dá para eliminar completamente, né? Essa posição, essa possibilidade. Pois é. Então, assim, esse arco Tom Bombadil ficou legal, mas assim, claramente é algo que eles estão desenvolvendo muito para o futuro e muito lentamente. Dava para esse personagem ter aparecido, sei lá, na quarta temporada, entendeu? E todo esse arco dele de ser contado de uma forma mais rápida, porque não tem necessidade de estar sendo apresentado agora, entendeu? É algo assim para realmente fica um mistério durante 2 temporadas, só que meio que nessa temporada a galera já não tava ligando mais. Eu sinto isso. Era só um mistério na primeira. Nessa Mas eu agora o sinto, pessoal Luiz, tava muito pra lá, entendeu? que é justamente aquilo que eu tinha falado no começo, de soltar um monte de referências. Eu acho que o Gandalf, ele é a referência maior do que é o Senhor dos Anéis, sabe? Ele é uma das figuras principais quando a gente pensa no inconsciente coletivo, e é muito complicado você botar esse personagem e descartá-lo, esquecê-lo. E justamente por ter essas referências, eles quiseram botar isso. Para agradar um pouco os fãs, eles botaram o Tom Bombadil. Só que, novamente, o problema da série é a pressa. Tom Bombadil, inicialmente ele parecia um personagem muito legal, justamente por isso que ele dizia uma coisa sem dizer. Tudo bastava de uma interpretação que podia ser alguma coisa que nem fosse. Então era muito legal essa confusão que se causava. Será que ele deu uma dica que ele ajudou mesmo? Ou será que ele só estava falando bobagem porque ele é meio lesão? Só que aí teve um momento que os dois estavam lá sozinhos, e aí o cara disse: Ei, bicho, tu vai salvar a menina ou vai encontrar Sauron? Caramba, bicho. Caramba, Eu, É. o personagem eu estava acho sendo construído de uma forma e de repente. Isso que é complicado, entendeu? Apressar as coisas porque eles precisam chegar a determinados cantos e por isso não tem aquela calma. Não dá pra você fazer um negócio novelesco se você só tem 8 episódios, bicho. e eu acho que é muito, como é que se diz? Muito arriscado mesmo esse tipo de narrativa se apresentar para Senhor dos Anéis em específico. Eu particularmente, na primeira temporada, o meu arco favorito foi de longe tudo que envolvia os pés peludos, tá entendendo? E eu venho para essa segunda temporada que não só eles têm uma participação baixíssima, como eu particularmente não gostei da forma que o Tom Bombadil ele é apresentado, porque meio que nos livros o Tom Bombadil ele é descolado da realidade do Senhor dos Anéis, tá entendendo? Mas ali Tá ele meio tava que meio. Eu achei ele meio descolado também, cara. mas Não, tu acha? Porque assim, eu vejo ele tá ali como um grande mestre. Ele fala uma isso. besteira ou outra, mas ele tá ele Ah, inconsciente. entendi. Ele tá como mestre É Maiá? Exato. Então, Ele tá como guia. eu tenho, na minha percepção, isso é uma opinião minha, né? Não há nada escrito sobre isso. Eu acho que o Tom Bombadil, ele é, sei lá, a forma de Ilúvatar na Terra-média. Ele foi lá dar um passeio, dar uma olhada, pegar uma fruta, cantar umas músicas e aí, pronto, eu vim me desestressar aqui só e depois eu volto a cumprir minhas obrigações como Deus, tá ligado? Mas Porque um anel não influencia ele, nada influencia isso, ele, né? isso, isso. Então, assim, no livro, ele é esse cara que, assim, ele tá lá, vivendo a dele, brincando, cantando com fruta douro e tá nem aí. E aqui não, ele se apresenta como o cara que sabe das coisas, o cara que tá treinando, ele treinou o mago antigo, que foi pro caminho errado, e agora ele tá treinando, vai treinar um novo mago para ir pro caminho certo. Ele não é esse personagem, na realidade, É. no que a gente conhece, né? Então eu acho que, não sei, eu acho que ter uma participação dele na série como, sei lá, uma ponta em alguma coisa seria legal do que torna ele o que
vem sendo mostrado na tela, tá ligado? Isso aí Também concordo. foi de tantas coisas, isso aí foi o mínimo que me incomodou, principalmente nesse arco. Sim. Não sei se vocês perceberam no final, eu acho que esse arco sumiu uns 2 ou 3 episódios, só apareceu no último, pra ter Isso. a parada do Gandalf mesmo, o nome dele, o cajado dele. Foi um negócio muito esquisito, né? Muito estranho. Por isso que eu tô dizendo assim, eu venho de um arco entre o estranho e os pés peludos, e eu chego nessa segunda temporada, onde eles estão meio que assim, pra mim, ficou parecendo uma grande barriga. Assim, a gente não sabe o que fazer com eles, a gente não pode acelerar esse plot, porque senão a gente vai resolver essa parte rápido e a gente não vai ter como encaixar esse cara mais na frente. E meio que assim, vamos deixar um pouco de lado aí. Só que em algum momento eles lembraram, não, a gente tem que dar um propósito para esse cara. Eles botam um propósito e eles pegam um personagem e isso aí é ok. Porque até para quem não é fã dos livros, ninguém sabe quem porra é Tom Bombadil, né? Exatamente. Os filmes de Senhor dos Anéis, eles não tratam disso. O Hobbit não trata disso. Em relação à cinematografia, o Tom Bombadil tá livre, né? As pessoas poderiam escrever o que quisessem falar o que quisessem sobre ele. Só que eu acho que é muito triste quando você vem, para mim, do melhor arco que tinha, e a gente chega nessa segunda temporada e eles estão completamente vazios, tá ligado? É muito triste isso, como eles se concentram tanto na Galadriel, Adar e Sauron, que eles esquecem tudo que eles estavam construindo antes e entregam, assim, para mim, uma narrativa fraca. Agora, é por isso que eu discordo dessa desculpinha de que eles não tiveram como mexer no roteiro. Porque é o seguinte, na primeira temporada, eles não tinham direito de usar o nome Gandalf ainda. E aqui na segunda temporada, eles minimizaram todo o arco para poder chegar lá e tornar o Gandalf. Mas Então sabe eu o acho que, que Wallace? teve, É eu acho porque que eles teve podem mudança de fazer o roteiro. Pô. roteiro, assim, podem fazer roteiros, gravar várias coisas e apenas na edição você muda o que você quer, entendeu? Então eles podem não ter levado em consideração o feedback dos fãs no roteiro, porque o roteiro já estava pronto, mas não disseram que na edição podem ter alterado alguma coisa, Não, entendeu? mas veja só, se eu não tenho direito do negócio, eu vou gravar as várias possibilidades do que eu puder dentro dos direitos que eu posso fazer. Então, eles só vieram comprar, adquirir os direitos para poder usar o Gandalf na série já, sei lá, depois da primeira temporada. Então, eles só pegaram o que tinham depois e mudaram para poder apresentar o Gandalf. É isso que eu estou dizendo. Eles tiveram que mudar o roteiro para isso. Eles não chegaram assim, não, já estava tudo certo antes da primeira temporada, a gente não pôde mudar. Mas eles mudaram, com certeza. Eles não iam gravar uma cena dizendo que ele era Gandalf se eles não tinham direito para fazer isso. Os advogados, que tinha mais advogados na sala de roteirista do que roteirista, Mas dá devem pra ter você dito, não gravar e pode botar deixar essa lá, porra, pô. não. Você grava Não duas sei. opções, você é o Gandalf e não grava outra opção, entendeu? Então, grava só uma despedida dos dois ali, sem falar o nome dele, pronto. Dava pra fazer, isso aí não é problema, não. É só uma gravaçãozinha rápida, pô. Isso aí não é. Mas sabe, Eu acho que eles mudaram o roteiro para poder incluir isso aí. o arco pra mim tão complicado quanto esse, porque esse aqui foi um arco que eles foi assim reduzido, né? Começou a temporada parecendo que ia ter uma importância maior, mas o do Estranho ficou totalmente esquecido. Mas um que me incomodou muito também é o arco de Númenor, né? Porque assim foi uma bagunça completa. Eu acho que eles Outra, não estão conseguindo acertar o tom de Númenor. Nada, eles não porque acertaram nada. Assim, só eu acertaram o pensei visual, a estrutura e tudo mais. Ficou Eu bonita a pensei cidade que ia dele. seguir um O caminho resto. ali, Elendil, não sei o que tal. Bicho, aos 45 do segundo tempo, no último episódio, a Farazon traz um papel que eu. Gente, da onde ele trouxe aquele papel dizendo assim, ó. Ei, velho, Miriel é serva de Sauron. Temos que caçar todo mundo agora. Da E onde ele ele tirou isso? e tinha no final ainda dizer assim: é verdade esse bilhete. é Aí todo É, verdade mundo. esse bilhete. Então bicho, só Total, pode. velho. da onde ele tirou isso, por favor? Que parte da série que eu não lembro que ele trouxe essa informação? Ele mesmo trouxe esse bilhete e entregou, pô. Pro Pois Caba é. ver lá. Ele disse: não, é verdade mesmo. É do mesmo lugar que o Batman tira o escudo dele, Rob.
É, velho. Porque no episódio anterior, não, ela conseguiu vencer o desafio lá da. Aí no episódio seguinte, não, eu sei por que que ela conseguiu vencer o desafio, porque ela é serva de Sauron e tá aqui o bilhete aqui, ó. Aí o cavaleiro. Não, é verdade mesmo, é verdade mesmo. Meu amigo, que é isso, gente? Faltou um segundo você pensar do que você está fazendo aí pra fazer um roteiro melhor pra justificar aquela aí. Não, aí bota aí a Nasci, o nome da espada, né? É. Pois é, Na- pô. Aleatório demais, velho, jogar aquilo ali. Toma, nasceu aí. E quem é que tá do outro lado da Palantir guiando o Pharazôn se o Sauron ainda não tá com a Palantir? Tá um negócio bem, né? Pois é, então, na Exatamente. série, aparentemente eles mudaram as capacidades da Palantir, porque o poder dela, entre aspas, ela é um equipamento de comunicação. E é a partir disso é que o Sauron consegue manipular o usuário da outra ponta, né, da outra Palantir. E eles aparentemente parece que dá visões do futuro. É como se fosse uma consciência, assim. Como a gente não vê o Sauron em momento nenhum com a Palantir, não tem como a gente dizer que é ele influenciando qualquer uma das atividades, algumas das ações. Novamente, me parece apenas novas referências do inconsciente coletivo, mas que são mal pensadas, estão lá só como referência. O Arco de Númenor, de fato, para mim, é o mais novelesco de todos. Até no que diz respeito à atuação, pô. A atuação dos caras tá muito canastrona. Botaram aqui o filho do Pharazôn. Ele é mau porque ele é mau. Ele é chato porque ele é chato. Ele é arrogante porque é arrogante. Só para, vamos dizer assim, despertar uma raiva no espectador, de quando ele levar um murro, quando ele morrer e tudo mais. A filha de Elendil, do mesmo jeito. Pois é. Sabe aquela atuação 8 e 80? É muito canastra. É muito, assim. E é isso que me pega muito, porque para mim um dos problemas de Númenor é que os atores realmente não estão correspondendo muito, não, sabe? Quando essa porra afundar, todo mundo vai comemorar, velho. Ninguém vai ficar, meu Deus, afundar. Não, tava certo mesmo, tinha que Mas afundar assim, mesmo. afundou foi pouco. Em É, teoria é isso mesmo que ia acontecer, né? A verdade é essa, né? Que Númenor ela cai porque ela tá completamente corrompida, né? Então Mas ela assim, tá corrompida pela influência de quem? de de Sauron, Sauron, né? né? Em teoria Então, pois é. faltou ele pisar lá e, tipo, alguém me corrija se eu tiver errado, mas imagino eu que os anéis dos humanos podem ter tido alguma influência nisso, não? Sim, possivelmente. Na queda de Númenor? Porque Não, aí, tipo assim, Númenor tá se derrubando sozinha, tá ligado? É estranho isso, de tipo. É. Não tem, até então não tô vendo motivo pra Sauron ir pra lá. Tá Sim. entendendo? Não há Não, eu motivo acho Assim, que pra ele ele pra vai ir. pra não, lá porque ele vai fazer um exército na Terra-média e talvez Númenor seja outro exército. Só não, se for. então, como ele já visitou lá, na história, Númenor, o Sauron, quem captura e leva Sauron para Númenor é o Ar-Pharazôn, né? O Ar-Pharazôn ele se casa com a Miriel, usurpa o trono dela, né? Ah, E nos combates ele acaba capturando o Sauron, leva ele preso para mas lá. conhecendo o Sauron, ele se deixou capturar, né? Então, por essa temporada, sim. isso, né? Mas ele lá percebendo que os Númenóreanos têm medo, assim, não querem morrer, tem medo da morte, tem inveja da longa vida dos elfos, acaba influenciando a galera lá, que soltam ele, vira amigo da galera, estamos aqui de boa. Ele, ó, vamos pra lá, vamos pra Man, vamos pra Valinor, e lá a gente vai conquistar a imortalidade. Aí, tipo, uma galera fala, é isso aí, tamo junto com ele. E outra galera disse, essa treta aí não vai dar certo, não. Aí uma galera vai para Valinor em busca de treta com os Valar, querendo conquistar a imortalidade. E a outra galera, que é Isildo, o irmão, o pai e uma parada vai para a Terra-média, né? E aí, quando os Númenóreanos estão chegando em Valinor, os Valar chega para Ilúvatar e diz, ó, então se aí, estão vindo tretar aqui. Olha a merda que estão fazendo. Aí eu pedi, Mas tá espera vendo aí. aí como a história, de forma épica, é de um jeito que funciona.
E quando a gente passa para a forma novelesca aqui, já claramente não vai caminhar para esse jeito, porque Isildo já não tá mais lá, o pai já saiu de lá, então assim, a galera já meio que já se dispersou, né? O motivo não vai ser esse, provavelmente. Isso. Por exemplo, as Palantir que estavam sendo ditas aí. Lá em Númenor existiam 8 delas, né? E elas são isso, elas eram usadas como meios de comunicação. Salvo engano, eu posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza disso. Que foi o Fëanor foi quem criou elas. Porque o Fëanor, ele cria tudo, né? Tem assim, tudo de mais épico que tem O cara era foda, né? lá na Terra-média, foi ele quem criou, né? Então, assim, Isso. eu acho que as Palantir também foram dele. Isso, então, tipo, ele tinha criado 8 que estavam. Que a galera, quando veio embora com ele trouxe elas para poder usar As na Terra-média. bijuteria. Isso, né? Trouxe um bando de brinco. Ó, bota aí e, tipo, eu acho que quando a gente tá vendo o Senhor dos Anéis, por exemplo, tem uma parte lá que o Aragorn tá passando com os hobbits, que ele passa por Amansul, que era uma torre de vigia. Lá ficava uma Palantir, porque a galera que ficava lá se comunicava com os outros reinos para dizer o que estava acontecendo. E era isso que acontecia, né? Só que, como a gente viu, por exemplo, o Senhor dos Anéis, Sauron tinha um Palantir também. E ele usava os poderes deles através da Palantir para poder influenciar a pessoa que estava usando ela. Né? Por isso que a galera trampava elas depois. Mas, assim, a forma como está acontecendo ali em Númenor não faz sentido, porque você não vê Sauron em nenhum momento do que ele está lá com o Celebrimbor, ele está com a Palantir, tá ligado? Para estar podendo manipular quem está do outro lado. Pois é, então assim, é um arco totalmente. Não sei para caminho vai, mas claramente, quando isso aqui afundar, vamos comemorar, né? Outro arco que também assim, é uma consequência desse arco, é o de Arandir, Tio, Isildo. Já tem teorias aí que o Theo vai ser um dos reis futuros que vai ganhar um dos anéis dos humanos. Por isso que focam tanto nesse garoto, que ele vai Rapaz, ser ele um tem que morrer dos logo, bicho. ele vai ser um dos Nazgûl futuramente. É uma das teorias que a galera. Que os Nazgûl, segundo o Janúncio me disse aí recentemente, tirando o Witch King of Angmar, o resto não tem nome. Então, Tem, pode Todos, tem, ser que tem. eles todos, Tem também. o, tem o Camus. todos eles foram reis dos homens. Todos eles. Eu não lembro se nomeiam diretamente assim. Na verdade, nem o Rei Bruxo de Agmar tem nome. Esse é um título, né? Mas, se não me engano, tem um chamado Camus, que é o, teoricamente, segundo em comando. Este tem nome sim, era um cara que era um praticante de feitiçaria. É, enfim, é isso. Aí pra você ver Alguns como a têm nome, galera tá mas se aproveitando das coisas. Isildo também eu dei uma procurada. Eu não achei, por exemplo, quem era a mulher de Isildo. Como não tem quem era a mulher de Isildo, aí já estão inventando aí que Isildo vai furar o olho de outro caba, né? Já tem essa historinha aí. Então, estão indo atrás já da mulher de Isildo aqui. A questão do Isildur, mas a questão do. Como é o nome do elfo? Arondi, Tá. que ficou Arondir meio sem velho. função também, né? Outro que ele aparece basicamente em 3 cenas. De resto, ignora. Tipo, o cara que, querendo ou não, ele tinha um arco específico da primeira temporada. Essa segunda temporada, eu senti ele completamente perdido. Foi, assim, um Não, e desperdício pra você ver, ele dele. foi tão perdido que ele saiu de Isildo e de Tel e foi pra defender lá a Galadriel e Eregion e pronto. Entendeu? Assim, do Acabou. nada. E ainda a série ainda não teve coragem de matar ele, porque no episódio 7 aparentemente ele estava levando uma facada no bucho, e Ele no não. episódio Assim, 8 ele tá vivo. ele não morreu, porque assim, Não morreu. como eu disse a Luiz, eu não consegui terminar de assistir a série. Tipo, a última cena que eu assisti foi o Celebrimbor sendo morto pelo Sauron, né? E o Uruk aparecendo pro Sauron, né? Aí, Ah, tipo, ele não morreu com uma facada daquela. não morreu. O pior, a facada aparentemente não existiu, porque ele tá sem nenhum dano, tá normal.
A E faca saiu o- sem o- sangue, Luiz. aparentemente. E o Gil-galad não morreu também. E o Orc fala que foi ordem do Adar não matar ninguém. Nenhum dos líderes era só pra ser capturado. Então capturou. Então, são Bom, essas coisas que vão minando demais a suspensão de descrença, pô. Porque assim, pra mim não faz nem sentido ele ter sido poupado, entende? Não é nem ele a não questão era do. líder, ele devia ter morrido ali, pô. Não faz Ele sentido. é um Ele era só entre aspas, protagonista, personagem importante, protagonista de arco, por assim dizer. E que é isso, aí ele sobreviveu pela força do protagonismo. Ele foi o ceia da nova geração. É realmente como tu disse, Luiz, ele ficou meio que sem função. Ficou vagando por aí, botaram ele numa batalha porque ele era um elfo, fazia altas manobras radicais e que seria legal. Agora, eu enfatizo uma coisa muito forte. Isso aqui, assim, é um desejo do meu coração, porque eu não vou aguentar ver essa série e esse Theo continuar vivo, bicho. Ele precisa morrer. Bicho, não existe. Ele é filho de alguém importante, não tem condição. Ele não é ator, ele não é ator, ele é muito ruim. Ele é ruim de um nível que faz todo mundo em volta dele parecer atores shakespearianos, bicho. Ele fica com aquela cara de peixe morto olhando pra lá e ele fica balançando a cabecinha assim. A expressão dele não muda. Meu irmão, ele é muito ruim. Ele é muito ruim e eu tenho muita raiva. E não faz sentido nenhum ele ter qualquer importância ali. Ele era filho de uma mulher que era líder comunitária. Mas é um moleque de 15 A anos. comunidade acabou. 14 anos. Aí, tipo, como ela morreu, em algum momento, o pessoal flertou com a hereditariedade do comando da mulher. Só que aquele bicho até então não se provou pra nada, assim, não pareceu que ninguém tava dando importância pra aquele molecote, tá ligado? É o E que eu tô mesmo falando. assim, A estão querendo teoria é que forçar ele vai isso. ser um dos líderes, um dos reis humanos futuro e vai ganhar É o uma anel. possibilidade. Eu não duvido, não, Luiz. Eu acho uma possibilidade, mas é uma possibilidade que é forçada, tendo em vista tudo que foi mostrado, entendeu? Então, foram 4 Númenóreanos que receberam os anéis. Pelo que eu dei uma olhada aqui de novo no meu livro, o Witch King of Angmar, ele era um Númenóreano também. O Camus, ele era do Oriente, chamado de Black. Cadê Não, que eu perdi pode aqui? esquecer que até essas origens da galera, do jeito que Não, tá indo, Wallace, vai. com certeza, o negócio assim vai ser muito diferente. Se chegar a ser, eu não sei até que de fato se essa galera vai empurrar isso até uma quinta temporada de fato. Mas, assim, foge muito das coisas. A batalha de Eregion, assim, ela é uma das mais fodas que acontece, que o Tolkien descreve, especialmente na Segunda Era. E aquela palhaçada que acontece ali foi, nossa senhora, velho, muito ruim. Eu achei O final estranho. do, Eu o achei final do estranho sétimo porque. episódio tem 12 elfos. É, O Gilgal fala assim: forme uma linha. Aí do nada os caras saem correndo. Quando a câmera vira, tipo, tem 200 orcs. Eu digo: oxi, o que esses caras é. estão pensando? Tá ligado? Eu Eles achei não a estão contagem protegendo. também muito discrepante pra Gil-galad querer encarar a Lady K, a galera de frente. Isso. Não, e outra, os caras, vamos proteger Eregion. Só que assim, era eles no meio, tinha orc atrás deles e tinha orc na frente deles. Esse cara tava na pior posição possível pra citar, pô. Tá ligado? Não, eu E não tem uma entendo. referência ao Senhor dos Anéis, né? Que é o Elrond olhando pro sol nascendo. Ah, os anões estão chegando. Aí não via ninguém, né? Desse Foi jeito. a... Aí, assim, muito ruim. Os caras fizeram um negócio muito mal feito, velho. Cara, assim, graficamente, muito bonito, muitos efeitos legais, blá blá blá. Mas a história, a forma como foi montado, tudo que aconteceu ali, a novelinha daquela história toda ali ficou muito mal contado, pô. Não, aí Primeiro, vem um que negócio orc. que eu achei esquisito. Outra coisa assim, os orcs nunca viram a cara do Gil-galad. Do nada eles descobriram que o Gil-galad era o rei e era importante. Esses caras tinham matado o bicho em 2 tapas, pô, tá ligado? Não, e outra coisa, eu entendi a parada deles estarem avançando pela floresta, que é aquele negócio, o sol. Beleza. E não tinha uns momentos ali que eles estavam lutando no sol, não? Então, né? É meio confuso essa parte também. Eram muitos Mas assim, momentos que estavam lutando no sol. eu acho que aí pega muito do negócio de, tipo assim, dá a entender que eles forçam que tava nubladinho, que tava ficando de noite e tudo mais e tal. Porque essa incidência de luz direta, óbvia, não mostra
Só que, tipo assim, como eu disse, é uma forçação de barra a gente acreditar que numa luta em céu aberto daquela forma e naquele momento do dia não ia ter uma luzinha, tá ligado? Irradiando. E digo mais, como é que uma batalha como essa, e vocês me corrijam se eu estiver errado, mas a impressão que eu tive é que foi uma coisa de um dia, tá ligado? Foi uma coisa que aconteceu, começou de madrugada, aí teve de manhãzinha, passou de tarde e foi de noite. Um cerco, bicho. Cerco é coisa pra durar meses, anos, tá ligado? Talvez. E a impressão, pelo menos a impressão que dava, da forma que as cenas foram dirigidas, é que foi um negócio muito rápido, tá ligado? Muito avassalador. Não, e Isso assim, faz com. Isso, se for muito avassalador, como eu acho que é, faz com que, novamente, os planos de Sauron são sempre muito grandes coincidências. Porque como é que ele, tipo assim, atraiu o exército do Adar tal qual Galadriel sugeriu, se os anéis dos homens não estavam prontos, tá ligado? isso, É muito estranho isso, esses planos, as coisas que vão dando certo, porque dão, tá ligado? Porque é muita coincidência. Sabe outra coisa que eu achei a estranha cidade não também tem um batedor. A cidade não tem nessa um temporada? batedor pra ver. E, tipo, e ninguém escuta barulho nenhum de Trebaxi andando, de nada. Os caras. Peraí. Oxê, o que é aquilo? Tem 12 Trebaxi atacando pedra da gente e ninguém viu aquele negócio? Ele tá de sacanagem comigo, pô. Que O que eu porra de achei cidade é mais estranho aquela? nessa temporada não foi nem isso, Wallace. Tirando a quantidade de candango lutando no final, bicho, a noção de tempo que rolou ali, aquele negócio do tempo da mensagem ter que chegar É, para o Gil-galad, pro Gil-galad não, pro Celebrimbor, avisando que aquele cara era o Sauron. Bicho, tudo bem que as montanhas ali eram do lado, realmente, o Casadum é do lado de Eregion. Isso aí, beleza. Ah, fizeram a porta lá do Melo, etc., para facilitar a comunicação. Então, assim, 1 milhão de vezes aqueles anéis foram forjados, 1 milhão de vezes Sauron e Celebrimbor se movimentaram ali, conversaram com os anãos, foram e voltaram, os anãos foram e voltaram. Uma mensagem foi enviada lá no começo. Galadriel e Elrond, meu Deus do céu, levaram tanto tempo assim para chegar até lá. Aí Elrond voltou, foi de novo, Galadriel sendo levada presa por Adar, bicho. Eu acho que a noção de tempo da série se perdeu totalmente Mas nesse vai e aí, vem. E a mas informação não aí, Luiz, chega. mas aí cai naquela mesma lógica que a gente tem Senhor dos Anéis, ou de Anéis de Poder com a Crônicas de Gelo e Fogo, e a série de Game of Thrones, ela sofria disso. Do nada, assim, eram cidades que estavam a, sei lá, semanas de distância. Os episódios, por questão... É muito difícil para uma série visual ela ter que contar uma história e ela ter o lapso temporal de viagem. Eu é. vejo assim, tipo, é muito difícil. Primeira temporada de Game of Thrones, eles levaram 6 ou 7 episódios pra sair de Winterfell e chegar em Porto Real, tá ligado? Na, Exato. na última temporada, os caras estavam pra lá da muralha, mandaram um corvo que o bicho parecia uma bala de um R15. No instante chegou em Pedra do Dragão, tá ligado? Então, mas sabe quantas vezes eu me incomodei com isso em Game of Thrones? 0 vezes. Aí eu me E um incomodei bastante. e aqui em Senhor dos Anéis, em Anéis de Poder, eu me incomodei porque parecia que. Tudo bem que depois eles mostram que era assim, era o tempo meio convoluto. A gente tava vendo a história pelo lado da Forja dos Anéis, e depois a gente foi ver a história pelo lado dos elfos para entender por que a galera não estava se movimentando. A gente vai entender que eles tiveram os problemas no meio do caminho. Mas parecia realmente que o tempo não estava passando, né? Que nada, ninguém estava se Isso pra, movimentando para tomar atitude. isso pra mim foi mais uma grande falha de roteiro, especialmente, porque assim, Gil-galad manda a carta pra Celebrimbor. Celebrimbor. Aí não tem resposta. Aí, ó, vamos lá, atrás. Aí no meio do caminho, Galadriel chega lá e diz, ó, achou a carta, o cara que tava levando a carta morto, e diz, ó, toma meu anel, volta e eu vou segurar aqui as pontas por aqui. Aí eles voltam. Passa um tempo, volta lá para Celebrimbor com Anatar. Aí ele, não, então eu vou mentir pro rei e vou dizer aqui que está tudo fechado, aqui não está funcionando mais porra nenhuma. Aí ele manda a carta para Gil-galad. Antes do Elrond e os elfos que estavam voltando para Lindon chegarem lá, Gil-galad já recebeu a carta do
do Celebrimbor. Tá ligado? Pois Então, é. assim, isso aí não foi nem questão de tempo. É uma falha gigante de roteiro, tá ligado? Pois é, né? É daquelas coisas que. Isso aí me incomodou demais, porque parecia que realmente era uma falha de roteiro que eles não estavam levando em consideração essa questão da comunicação e o tempo entre um canto e outro, entendeu? Então, era para dar tempo dos anéis serem forjados, né? Era para isso que estava acontecendo, tava rolando, para dar Eu tempo não da consigo parada rolar. compreender, porque assim, a forma como o Tolkien escreve o livro, ela é uma forma bem lógica, bem ligada, né? Não é à toa que uma vez eu vi uma entrevista do Peter Jackson dizendo assim, olha, é mais fácil transformar a obra de Tolkien no audiovisual, porque muita coisa ele meio que já escreve ajudando um roteirista. Ele já diz como é o ambiente, ele já diz como estão as coisas, como é que estão as coisas, como está sendo feitas as coisas. A gente tem que só que pensar de uma forma que não tem como eu pegar todas as páginas e pregar na cara de todo mundo pela tela, então eu tenho que dar uma resumida daquilo tudo e botar para o pessoal ver. Aí, por que eles mudaram toda a forma como foi feito os anéis? Era só seguir o jeito que estava lá, pô. Era muito mais fácil, muito mais compreensível, muito mais lógico para você explicar tudo isso. Aí eles acabaram por decidir mudar tudo isso ali, acabaram por decidir mudar tudo em no menor, e isso acabou virando essa grande bagunça, essa grande novela que tá sendo a série, tá ligado? Eu acho que eles esperavam que o apego que eles teriam pelo universo do Senhor dos Anéis, iria valer a pena esses erros que eles vêm cometendo. Né? Ou, na pior das hipóteses, pode dizer assim: olha, o Senhor dos Anéis é aonde a gente vai chegar. Então vamos fazer a história do que a gente está construindo aqui de uma forma que caiba e se encaixe no que vai chegar lá. E nem isso eles pensaram em fazer, tá ligado? Então ficou muito bagunçado tudo. Pois é. O Arco dos Anãos, vocês gostaram de como ficou ali? Ele Assim, o conjunto da obra ali dos Anãos. o conjunto da obra eu achei ok. Tá entendendo assim? Pra mim tem pontos altos e baixos. A parte da mulher ficar gritando para chamar morcego, eu fiquei seriamente incomodado porque eu tava sentindo ela como um personagem muito bom. Mas do nada assim, sei lá, parecia que quem tava escrevendo esquecia os fundamentos do personagem. E assim, não, o personagem vai fazer isso, isso e isso. Aí do nada, não. Mas ele pode esquecer isso aqui um pouquinho para fazer essa outra coisa que não tem meio que conexão com a personalidade dele, né? E o geral, assim, eu gosto muito do Durin Quarto e eu gostei muito do pai dele. O geral, assim, né, de como o Anel vai corromper ele, apesar que, como a gente já falou aqui, né, o Anel corrompeu rápido demais, mas eu quero acreditar que o Anel vai corromper mais rápido, já que o Sauron é uma presença física, né, e ele está naquele momento na Terra-média. Então, em teoria, é o ápice do poder do Sauron, né? Aquele momento da Forja dos Anéis. Só que é muito difícil que você vai engolir isso ao mesmo tempo que você tem uma pressa narrativa para se mostrar, não, esse cara aqui ele ficou egoísta e agora ele não tá mais ligando para a família dele, ele só quer fazer crescer. Assim, para mim, pelo menos, a série na parte de Khazad-dûm, ela apresenta bons pontos, mas que, como toda temporada, é mal desenvolvido. Eu achei estranho já colocarem o Balrog aqui, porque a gente sabe que o Balrog é um problema final da parada. É o que vai, né, tornar a parada inabitável lá na frente. Então, se eles já descobrem a existência de um Balrog aqui, que aparentemente tá cedo demais na história, o que é que vai motivar eles a continuarem cavando? Entendeu? Mas pode ser assim, Luiz, assim, usando uma frase que é dita que é a melhor frase que tem usando, né, de como resumir uma coisa a história virou lenda, o lenda virou mito e coisas que não deviam ser esquecidas foram esquecidas, né? A perdição de Durin, que é o nome desse. Era isso que eu ia falar. Pode ser que, tipo, as pessoas esqueceram, tá entendendo? Não, Khazad-dûm caiu naquela época por causa de outra coisa, né? Então, Entendi. eu acho só que aquela caverna tava oca demais. Então, Aquela montanha. meu,
Eu gostei muito da parte dos anões nas duas temporadas, assim, o visual, a estrutura, os Durins, ambos, né? Assim, o rei é um anão massa, tá ligado? E você diz assim, pô, aí sim, isso é um anão que eu esperaria do universo de Tolkien, tá ligado? Só que, por exemplo, a perdição de Durin, ela se dá meio que já na decadência, assim, no início da decadência de Khazad-dûm, né? Porque quando o Balrog aparece e tudo mais, já é quando Moria começa a ser tomada dos anões. Então, eu acho que esse não era o momento para esse tipo de coisa acontecer. Porque como é que eles me apresentam um Balrog que mata o Durin lá, ele vai lá enfrentando o Balrog e pronto, acabou. Caiu umas pedras ali, pronto. O Balrog não vai sair mais daquela gruta inteira que ele tá lá. É isso que a galera ficou pensando, tá ligado? Ficou muito fraco isso, pô. Assim, depois do Sauron, o Balrog é a entidade mais forte que pode existir do lado maligno da história do Senhor dos Anéis ali, tá ligado? Então, Mas eu acho que é porque é mal vendido, Wallace. Porque assim, se você para pra pensar que no final das contas, né, um Balrog, o Sauron e o Gandalf, em teoria, eles têm o mesmo nível de poder, né? É questão sim. organizacional. E só que assim, parece que quem estava escrevendo a parte de Khazad-dûm só conhece assim, o que é o grande feito de Khazad-dûm. Khazad-dûm vira o cemitério dos anões por causa do Balrog. Então assim, a gente precisa escrever logo para chegar na parte do Balrog, que é o que a galera quer saber disso. De novo, é fraqueza no roteiro. É falta de desenvolvimento. Porque, por exemplo, tudo bem, o Anel fez o rei Durin ser muito mais ganancioso do que deveria ser. Eu entenderia se eles fizessem desse modelo. Porque antes ele se posicionou contra e pegar minerar Mithril, por exemplo, na outra temporada, certo? Lembra lá que quando o Durin Filho chegou, a gente tem isso aí, não vai minerar porra nenhuma não, isso aí faz mal, blá, 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 blá. Mas o Anel, ele poderia trabalhar nisso, da ganância dele levar, porque o que faz eles chegarem de fato no Balrog é a ganância da mineração do Mithril. Então, era para eles ter trabalhado nessa linha, levando lá e eles minerando mais Mithril e vendendo para a galera e ficando rico por conta disso, blá, 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 até se chegar no Balrog. Ou eu não esperaria botar no final dessa temporada, mas eu colocaria para a próxima, por exemplo. Que aí daria tempo de se trabalhar tipo, a influência do anel na ganância do rei, tá ligado? E se chegar no fim dele para isso. Mas foi muito, muito rápido a coisa aconteceu, né? E é o que eu tô dizendo assim, o anel surtiu muito efeito rápido, não foi bem trabalhado a parte gananciosa desenvolvida por ele, e a influência não só sobre o rei, mas quanto dos próprios anões, que também tem um coração tanto quanto ganancioso. Tá, exato. Né? Então, eles fraquejaram muito nesse tipo de coisa. Então, assim, visualmente eu achei muito bonito, bem construído, bem feito, mas a história, o enredo do negócio foi muito fraco. Foi muito fraco. Os caras, eles assim, que é o ponto forte da série é a fraqueza do roteiro, né? É isso que fica evidente, né? Então, bicho, são sentimentos conflitantes, porque assim, tem muita coisa bonita realmente, acho que a caracterização dos anões ficou legal, Casa Dum ficou bem construída, mas bato novamente na tecla da pressa. Pra mim não tem problema o efeito do anel ser mais forte. O problema é que quando a gente vê a corruptela do anel ser uma coisa muito forte, assim, muito rápida, é muito fácil de você pegar aquilo e dizer, é um problema, não tem nada de bom. E aí, como eu disse, arrumaram um problema porque eles já tinham a solução era o anel. Vamos botar esse problema aí da falta de luz, tem lugares ali que ficaram sem luz porque teve um desabamento. Eita, o que é que a gente vai fazer? Não, mas agora ele sabe cavar ali nos cantos e tal. Eu acho que falta muito tempo de mostrar, vamos botar umas aspas gigantescas, o benefício do anel. Para que se faça dizer, porra, legal, esse anel aí é bacana. Para com o tempo ser trabalhada essa corrupção. E tipo, eles já estavam tão perto assim, cavando tão perto assim do Balrog, tá ligado? Essas coisas assim que me pega.
E assim, uma coisa que estragou bastante pra mim essa cena final apresentando o Balrog é terem mostrado uma prévia do Balrog na temporada anterior, pô. E pra que mostrar? Não seria muito melhor se fosse uma surpresa, porque assim, por mais que, beleza, o Balrog só é despertado muito mais pra frente, na Terceira Era, só é despertado depois de cavarem pra caramba, no Duro Incesto, beleza. Eles querem mostrar agora, beleza. Mas se eles não tivessem mostrado a prévia, seria muito mais legal, porque o que seria esse pânico que eles estavam tendo, tá ligado? Que tinha um mal ali que ninguém sabia o que era, né? Só a esposa do Durin Filho que ficava o tempo todo dizendo, ei, tem um mal ali, vá alertar seu pai e tal. E assim, de qualquer forma, ela tem uma influência gigantesca, né? Tudo que ela faz, o Durin faz, o Durin Filho vai lá e aceita, né? E assim, é isso que eu acho complicado, sabe? Tudo ter sido muito apressado, muito corrido, e a gente não conseguir ver os efeitos, e isso acabar afetando as motivações dos personagens, sabe? Também achei uma desculpinha, um negócio muito sem sentido. Aquele Durin fez um discurso bem bonito. Vamos lá, quebrar os porrada, porque a gente é casa de um caralho. Aí chega a esposa dele e diz: Mas bicho, a gente já tem problema aquele. É mesmo, né? Vamos não. Deixa pra lá. Pois é, velho. Caramba. O Tipo cara assim, abandonou o amigo. e o problema lá era o pai dele que tava lelé. Não era um problema. Tava lelé e podia despertar tal. Eu acho que seria até mais massa justamente eles irem pra guerra e na volta é Achar o que negócio. vê que tipo assim, o pai não tinha nem o Durin pra segurar um pouco o Durin filho pra segurar um pouco da ganância do pai, e eles tipo apressaram muito, foram cavar dentro de um fluxo que claramente ia dar merda, acontecer alguma merda relacionada a isso, entendeu? Seria muito melhor se ele tivesse contribuído com a luta e tal, mas é porque eles precisavam do tempo exato pra ter os acontecimentos na Batalha de Eregion, tá ligado? É, Então, esses são sentimentos confusos e conflitantes. Como arco isolado, a gente poderia até dizer que foi legal. Só que, como é um arco que tem que se comunicar com as outras coisas, essa comunicação estragou esse arco. Assim, perguntei, então, mas vocês gostaram disso? Sinceramente, eu não gostei de nada. Tem coisas que eu pego assim e que vejo momentos bacanas, mas arco por arco, não, terrível. Essa série é terrível. você percebe que, tipo, se o Durin Filho tivesse ido pra guerra, não teria mudado nada do que aconteceu com o Durin Pai. Não teria mudado absolutamente nada, porque ele teria continuado cavando onde ele estava cavando, ele teria encontrado o Balrog do mesmo jeito e ele teria morrido pro Balrog do mesmo jeito. Não Só teria feito a mudaria, menor diferença. só mudaria a relação dele com o Durin quarto, mas assim, E, eu acho que o principal ponto é se essa montanha não tivesse paredes feitas de papel, que pois com é. duas marretadas você entra na montanha, esse arco poderia ser justamente construído para isso. Para o tempo dele ir ajudar em Eregion e voltar, começar a acontecer mais coisas em Khazad-dûm. Mas, de E novo, você, para mim, os roteiristas não sabiam disso, tá ligado? e você vê que o quão eles aceleraram as coisas, certo? Porque sei lá, acho que um episódio, 2 episódios atrás, eles apresentaram a porta que o anão fez e que o Celebrimbor fez as runas que vai se abrir, certo? A porta do Melon, né? Que ainda vai ser instalada. Então, tipo, ela foi instalada ainda no esplendor de Khazad-dûm. E lá eles já estão mostrando que já tem um Balrog lá fazendo o catiço lá dentro. Então, assim, eles aceleraram muita coisa pra mostrar. Só o Balrog, o que não era preciso mostrar isso agora, pô. E assim, eu concordo muito com o Jordan. Esse negócio, estamos sem luz, agora fudeu, não vamos conseguir fazer mais nada. Problema merda é esse que eles acharam. Porque os caras, no mesmo episódio, enquanto tava sem luz, eles conseguiam sair e ir pra Eregion. Então eles tinham Exato. Assim, pra ir pra lá, porra. não faz sentido. Eles em nenhum momento eles acham problema de verdade. E assim, não, vamos cavar aqui que a gente ajeita. Porque foi realmente isso. Pararam para cavar e ajeitaram o problema na mesma hora. Que isso? Não tem consequência. E, de novo, né? A partir do momento que você consegue ficar viajando entre os cantos, então não é um problema. Sua caverna é diferente se tivesse tido um desabamento que Khazad-dûm ficasse completamente isolada. Isolado, Né? isso. Eu aceitaria até
que não existiria, como não tinham colocado o portão élfico, então não existiria uma outra saída de Khazad-dûm. Mas Isso. aparentemente existia e isso não era um problema. Então, aí, ó, e aí o que seria legal? Os anãos poderiam aparecer com esse problema do desabamento. Vamos tentar criar aqui um conceito do roteiro. E aí, a partir disso, é que o Celebrimbor diz: bicho, a gente pode te ajudar aqui se você fornecer Mithril, tá ligado? E aí surgiria os anéis, tá ligado? E porque me pareceu que não foi nessa ordem, né? Apareceu o problema depois que surgiu o anel e tal. Se fosse nessa ordem, faria muito sentido, entendesse? Do tipo, primeiro tem um problema, depois você tem a solução. E não tem uma solução e vamos criar um problema aqui para essa solução, tá ligado? Faria muito mais sentido se fosse mais ou menos nessa ordem, tá ligado? Porque aí os anãos iam dar o Mithril de bom grado, né? E Celebrimbor teria uma motivação para dar os anéis para eles, tá ligado? E o massa é isso, assim, a Natália vai lá atrás de Mithril, porque ele tá precisando do Mithril para poder fazer os anéis. Aí o Durin diz, pega o beco, tem porra nenhuma aqui pra tu não, vai-se embora. Aí ele, ok, seu filho da puta. Aí mostra como se ele percebesse a presença do Balrog e vai-se embora. Então dá um pacote de Mithril que ele tirou do cu pra entregar pro Celebrimbor, tá ligado? Ficou estranho, ficou esquisito. Foi muito furo ali de coisa Apesar que esse Mithril não era Mithril, né? Era o sangue do Sauron, né? Isso. Mas só que o problema todo é esse. Se não era Mithril, como é que ele forjou o anel, tá ligado? Assim, é o que eu tô dizendo assim, tem muita coisa errada no desenrolar da história. Mal contada e mal feita, tá ligado? Antes de entrar aí no melhor arco, na minha opinião, que ainda assim tem seus problemas, né? Tem o Adar com consciência de classe, né? O Uruk com consciência de classe. Que já era uma teoria dos fãs, na verdade, é que ele iria usar o anel dos elfos, iria se purificar e ser o marido da Galadriel. Mas ele se purificou, mas era um negócio momentâneo enquanto usava o anel, né? E só isso. Morreu de um jeito que mataram o Sauron lá no começo da história, né? Por favor, me conte como é que ele morreu. Os orcs chegam. Ele morreu como Jon Snow na Batalha da Noite. Atacado, como do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Degada chegou e meteu-lhe faca. Pá, todo mundo saqueou ele. É o mesmo jeito que o Sauron foi morto no início da temporada, só que teve uma armadilha, né? Que era. Chegava um orc fingindo que estava machucado, que o Sauron tentou convencer eles a atrair o Ada, né? Aí o Ada chega pra sentir pena por ele, só que ele que tá caído é o primeiro a dar a facada, entendeu? Aí o resto vem depois. Até tu, Brutus, rapaz. Quem nunca viu o Júlio César, é a mesma coisa, pô. Bicho, olha só. Todos os orcs que estavam ali esfaquearam Ada. Tinha pra que a ceninha? Tinha pra que ele fazer aquela cena de estava machucado? Exato, não faz diferença, pô. Não faria diferença só chegar, Ada, chega aí. E todo mundo pronto, acabou, tá ligado? O que dá a entender é que o poder da influência de Sauron não é uma coisa de tipo assim, ele trabalhando com jogo de palavras, com sua ganância. É quase um controle mental. Porque da forma que o orc que era servo de Ada mudou de ideia e, consequentemente, convenceu todos os orcs a mudarem de lado do Ada para o Sauron, eu só imagino que isso só pode ter sido por algum poder telepático. Sério mesmo. E assim, parece brincadeira, mas assim, eu tô falando sério. Eu acho que é como se fosse realmente um poder de influência que ele tem, quase que ao toque, por assim dizer. Porque todo mundo era muito fiel ao Ada. Tava numa circunstância de guerra. Eu até entendo que eles tentaram mostrar que o Ada pareceu ser uma pessoa que, enfim, quis matar o Sauron de todo jeito, né? Teve alguns episódios que mostravam meio que um orc ou outro meio assim, dizendo, meio desconfiado das ordens que ele dava, né? Dizia assim, rapaz, acho que isso mas a mudar de lado para o lado do Sauron, bicho, eu acho que porque assim, a decisão de matar o Sauron naquele começo da temporada dá a entender que foi um negócio que todo mundo tava de boa, tava de acordo, todo mundo foi lá e matou, e é isso. Mas mudar de lado pro Sauron, pra mim, é uma coisa muito sem sentido, principalmente considerando que o Ada,
ele teve sucesso na sua empreitada. Ele, de fato, submeteu Eregion. Ele, de fato, assim, se não fosse o poder de influência do Sauron, teria capturado ele, teria subjugado ele. É isso que é confuso, sabe? Não, eu Do achei tipo, bem controle mental também, assim. Eu achei que não foi É, é só por- lábia, não. É porque não, os poderes do Sauron, meio que eles não estão. Se vocês lembrarem bem, não só ele tem telepatia e telepatia para causar ilusão, mas ele também tem telecinesia, porque ele faz ele para o movimento da galera, ele faz com que a galera esfaqueie aos outros, ele aumenta a força do Celebrimbor para jogar Miriande, alguma coisa assim, aquela menina de verde. Então, Miriel. assim, Miriel. Não, Então, assim, Miriel é a rainha de Rainha. Númenor lá. mas aquela menina, a de... Sim, Então, a assim, coitada. claramente eles não têm noção de que. Não, o que é o Sauron? O Sauron tem todos os poderes. Ele, na verdade, ele não tem todos os poderes. Ele tem um poder que ele precisa para aquela situação. Que é muito Exatamente. pior. Porque Mas- todos os poderes ainda é uma ferramenta de roteiro. Você tem o mas poder da Ele controlar controla a toda a realidade, né? velocidade. Também, isso também tem meio isso ali. A É, realidade que eu digo assim, o é a visual ilusão, da exato. ilusão. Ele tem um controle, de confundir os seus sentidos. Pois é, então assim, é muito complexo. Começou a temporada, eu já não gostei muito do começo, tá? Do Sauron, porque como o Jordan falou lá no começo, é, mostra ele tentando convencer a galera o porquê que ele tem que liderar. Aí o Ada não aceita, pega a coroa de Melkor, dá a primeira e todo mundo vem dar as outras. Ele meio que se derrete e lá do fundo nasce nessa nova forma. Inclusive o ator muda, né? Nesse novo É. visual Eu dele. achei bacana isso, velho. Então, é Pois é, porque aí adiciona um lado humano ao Sauron, que seria ele aprendendo com os erros. Eu indo direto assim, não funcionou. Aí ele encontra o Caba. Aí vem os acasos, né? Ele encontra um cara lá que por acaso tem uma corrente, que por acaso é lá de um rei, de um reino lá não sei o quê. Por acaso encontra Galadriel lá no mar. E aí vai um monte de acaso. Aí quando encontra Galadriel, daí não é mais acaso, né? A partir daí é a lábia dele que começa a funcionar. Porque ele percebe que ele ir O maior poder diretamente dele não é a sorte. Ele tem funcionou. sorte pra tudo que ele precisa no mundo. Ele é a É, dominó. a partir daí não funcionou indiretamente, ele vai na lábia, beleza. Só que quando ele chega aqui como Anatar, tinha episódios que eu gostava e tinha episódios que eu não gostava, e como era a relação dele ali com Celebrimbor, entendeu? Eu achava que, de início, eu achei muito que o Celebrimbor aceitou muito de boa, porque assim, lembre-se que na temporada anterior o Celebrimbor, o cara estava lá como outro cara, não era ele. Ele estava com outro Isso, visual. isso. Aí do nada o bicho se transmuta, vira outra pessoa e diz: Não, eu sou o Anatar, meu Eu Deus do sou o céu, olha senhor. como eu brilho. Entendeu? Eu achei um pouco esquisito essa apresentação dele. Aí a partir daí, a questão da lábia, eu gostei da manipulação que ele fez com os outros ao redor do Celebrimbor. De convencer os outros que ele está maluco, não acreditem nele. Isso aí eu achei legal. Mas o quanto o Celebrimbor se afundava naquilo ali, eu fui achando um pouco esquisito. Eu não gostei muito. Eu gostei do ator. O ator do Celebrimbor eu gostei. Eu não gostei de como ele foi cada vez mais se afundando. Ali no final, eu achei legal aquele negócio da manipulação visual, que ele tava muito cansado e muito tudo ali ao redor meio já destruído, mas visualmente tava tudo ok, né? Ele olhava no espelho e de vez em quando ele tinha um vislumbre da realidade, ele tava sujo, mas ele não, depois ele olhava de novo e não era aquilo. Aquilo ali eu achei legal, mas eu acho que ele caiu muito fácil numa parada que eu não achei que o Anatar convenceu tão bem, sabe? Eu acho que ele caiu muito facilmente, né? Vale lembrar que assim, na história, o Anatar ele foi a Lindon e o Gil-galad não aceitou ele lá, porque assim, a lábia e as conversas que ele soltou lá, o Gil-galad não sabia que ele era o Sauron, mas também não aceitou ele, né? Ficou com medo assim, esse cara aí não me cheira bem não, botou pra fora, né? Certo.
Eregion, eram os governantes de Eregion era a Galadriel e o Celeborn. O Celebrimbor vivia lá também. Aí teve meio que uma tomada de poder lá, justamente com o Anatar influenciando as coisas por lá. E aí a Galadriel sai, funda Lothlórien, né? Leva a galera dela para lá e vai para lá e funda o reino dela lá. O Celeborn vai depois, né? E o Celebrimbor que vira o chefe de Eregion. E o Anatar também dá as suas passagens por Númenor, né? Então o cara tá meio ali andando, mas ele tenta ir para Lothlórien também. A Galadriel dá um negado para ele também, diz: pega o beco daqui, a gente não quer conversar com essas porra não, vai-se embora para lá, né? Então os únicos lugares que ele tem e surte algum efeito e alguma influência é em Eregion e Númenor. Só que assim, Não fica parecendo que no final de tudo, tirando a influência que ele fez aqui, porque ele tentou lá e nos Anãos não deu certo, mas tirando a influência que ele fez em Celebrimbor pra forjar os anéis, que era o que ele precisava, óbvio. Mas todo o resto que tava acontecendo ao redor, os orcs virem, os elfos virem, foi meio na sorte novamente. Entendeu? É o que dá a entender. Ó, o negócio é o seguinte: eles tentam dar a entender que houve um plano do Sauron. Mas quando a gente pega e liga os pontos, esse plano só dá certo devido a muita sorte e muita coincidência. E, novamente, esse pra mim é um grande problema da série, porque a suspensão de descrença vai pro inferno. Quando por exemplo, porque em uma conversa, né, a Galadriel conversando com o Adar, dá a entender que esse era o plano do Sauron. Trazer a galera do Adar pra lá, né? E de alguma forma destruir Eregion. E assim, não sei se Galadriel chegou a prever que ele ia tomar o exército do Adar, mas deu a entender que pelo menos essa parte do destruir Eregion fazia parte do plano do Sauron. Só que o Sauron também, ele dá a entender que o plano principal dele é que o Celebrimbor foge os anéis. E com isso ele consiga, isso aí já é uma coisa do inconsciente coletivo da gente, distribuir esses anéis e quando gerar um anel, ter controle sobre as pessoas que estão com esses anéis. Só que justamente a Eregion ser sitiada antes da construção dos anéis, e principalmente os anéis sequer tinham sido começados, tá ligado? Dá essa impressão de que tudo aconteceu super rápido e com muita sorte. Porque, por exemplo, bastava uma pedrada daquela ter batido no Celebrimbor enquanto ele estava sendo iludido, que acabava o problema, tá? Acabava a forja. Isso. Bastava uma pedrada daquela ter pego em qualquer equipamento essencial, que acabava a questão. Ou pegando no próprio Sauron, sei lá, era um sítio, tá ligado? Tinha muitas catapultas lançando pedradas lá, que, enfim. E aí vem a questão do tempo hábil, porque dá a entender que esses anéis eles são bem difíceis de serem feitos. E o Celebrimbor fez em tempo recorde, porque o sítio também foi tudo muito rápido. E aí, tipo assim, o único momento que eu senti que teve uma passagem de tempo bem demonstrada foi justamente esse começo do Sauron ter virado uma gosminha e passado anos e anos para que ele conseguisse recuperar as forças pegando inseto, rato, essas coisas e tal. O resto é tudo muito rápido e isso, assim, cria uma série de problemas que vai tirando o peso das coisas, tá ligado? O peso da construção de um anel de poder fica muito pequeno quando num corte de cena pra lá e pra cá, o Celebrimbor já gerou os 10 anéis, tá ligado? E aí o problema assim, o problema não é nem a atuação, acho que o Celebrimbor de fato foi um que teve das melhores atuações. Só que o personagem em si, e aí é coisa de roteiro, muda de ideia muito rápido, tá ligado? Muda de ideia de uma forma que a gente só aceita que ele mudou de ideia. Eu entendo a influência de Sauron, eu entendo as ilusões que ele cria, mas aquele momento que ele estava muito doido, que ele saiu, aí de repente ele se deparou com o Eregion tudo bonitinho, com as crianças pulando, os pássaros cantando e tudo mais. Aí ele disse: Porra, aqui tá tão bonitinho, já sei, vou criar os 10 anéis. Vai lá, cria, pô, vai ser legal, tá ligado? É isso, tipo, ele vai mudando de ideia muito rápido e é confuso, fica confuso. E como eu joguei Shadow of Mordor e Shadow of War, esse arco era o que eu tava com mais expectativa, a Forja dos Anéis, porque eu também tinha expectativa nessa questão, como o Anatar, que pra mim é o rei da lábia, ou deveria ser o rei da lábia, né? Como ele vai
conquistar Celebrimbor, como ele vai influenciar para fazer o que ele quer nisso, né? E eu acho que não me convenceu tanto, assim, tem diálogos muito bons, mas eu acho que, assim, o desenrolar como começou e o desenrolar das coisas, eu acho que não ficou muito legal, assim, porque esse era o verdadeiro momento Game of Thrones, deveria ser aqui, entendeu? A questão da lábia de usar a sua influência, entendeu? E ele influenciou bem as outras pessoas ao redor dele, na verdade, influenciou uma pessoa, né? A gente vê aqui e acolá ele influenciando o resto. Mas no geral ele caiu em cima só de uma mulher ali. E o resto meio que foi no automático, né? Eu acho que a série, assim, como cena, realmente aquela sendo derrotado, ela é ótima e eu acho que essa passagem de tempo ela bebe muito, eu não sei se vocês sentiram isso, mas na passagem de tempo que a gente tem em Retorno do Rei com a queda do Gollum, né? Quando o Sméagol vai virar Gollum, eles levam aquele tempo necessário para que você entenda que aquele ser foi sendo corrompido e aqui a gente tem o Sauron, que era um ser né, horrível, que ele para ele retornar uma forma específica, ele precisou passar aquele tempo. E para mim isso foi muito bem feito. Mas Luiz falou até do Shadow of Mordor e assim, né? Muita gente, muitos fãs de Tolkien não gostam do Shadow of Mordor porque ele é muito fantasia combativa, né? É um negócio que não tem que bater e ele tem que ser violento mesmo e o Celebrimbor pau na testa, tá ligado? Ele é poucas ideias, não sei o quê. E a série aqui tem alguns momentos que eu sinto que o Anatar, que é vendido no Shadow of Mordor, ele tá nessa série dos Anéis de Poder. Eu não sei. Meio que, na verdade, o pilha errada, o único elfo maluco, de verdade, é o Feanor, né? O resto é meio que uma mata. O Fëanor, ele meio ficou putaço, sede de vingança, porque roubaram os brinquinhos coloridos dele, né? A joia da avó. Mas assim, a forma como a Natália influencia, o jogo dele, como ele faz ali, eu mesmo com tudo isso ainda acho muito fraco também, pô. Aí chega, não, olha, porque você tem que fazer, isso aqui é o melhor, a gente vai construir isso, você vai botar seu nome na história e tudo mais. Eu acho que tem tanta forma melhor tem tanta forma melhor de fazer essa influência dele sobre a galera ali. Não, tipo, não, ele bota o bicho lá trabalhando lá dentro, caça de privado, sem CLT, sem nada, sem direito de aposentadoria, nem porra nenhuma, né? Lá dentro trancado, e tipo, e ninguém se preocupa com o cara, pô. Aí a descobrir, não, ele não quer ser perturbado. Ele me disse que ele não quer ser perturbado. Porra! Não, e a menina ainda fala, né? Não, mas não, melhor deixar ele. Caramba, velho, não. Qual o problema de você com esse roteiro? É isso que eu tô falando, tipo, a guarda da cidade chegou lá, ó, não, a gente achou isso aqui, o cara, então, deixa isso aqui, não conta isso pra ninguém. Não tem um batedor pra ver o que tá acontecendo nos arredores da cidade. Tipo, a cidade inteira não faz nada sem uma pessoa tá dizendo que cada um tem que fazer, tá ligado? Ficou muito fraco aquele enredo de tudo ali, pô. Eu achei muito fraco mesmo. Os caras podiam. Assim, não vou reclamar com um negócio já feito, como se eu fosse uma pessoa maravilhosa de fazer, mas, pô, os caras com a grana que tinha, com o que podia ter sido feito, fizeram o negócio a pior escolha que podia ser escolhida para cada momento que tinha ali. Pois é, então foi um arco que eu, no geral, assim, não curti muito. E no geral, o último arco que restou pra gente analisar, que porque nesse arco que a gente tá falando, já tá tudo muito conectado, né? É o dos elfos no geral, que a gente já meio que comentou um pouquinho em cada área que a gente já foi falando, né? No geral, porque no final a Galadriel, depois que ela foi curada lá da estocada que ela levou, né? Da coroa de Melkor, que ela enfrentou o Sauron no X1 ali na espada, não sei o quê. Aí Sauron fere ela com a coroa. O Elrond se usa o anel para curá-la, né, junto do Gil-galad, etc.
e eles vão para o que vai ser como é o nome? Valfenda, né? Eles vão ali onde é a fundação de Valfenda e aparentemente, sei lá, ela vai deixar de ser a Galadriel guerreira para virar a Galadriel que a gente Ela conhece. recatada e do lar. É, É, que seria tipo o renascimento do Gandalf, né? Tipo, o Gandalf. Ela percebendo as mudanças que ela precisa. De novo, né? Eu não vi o certo, mas dá a entender assim que até mesmo nessa temporada ela deixa aquela história da vingança dela do irmão pra ser só a gana dela de caralho, eu fui enganada pelo Sauron. E assim, ela não tá indo atrás do Sauron porque quer vingar, nesse momento, né? Quer vingar a morte do irmão. Ela tá indo atrás do Sauron porque ela foi enganada, tá entendendo, por ele, que ela foi seduzida por ele. E eu acho que isso, a personagem em si, ela perde muito. Nossa, eu já tinha esquecido essa história do irmão, viu? Ó, tá vendo? Porque assim, meio que Não é o lembrava mote mais. principal a Galadriel, ela não segue pra as Terras Brancas por causa disso, tá entendendo? Tipo, ela não vai pro paraíso só porque ela tá putaça que mataram o irmão dela. Já tinha esquecido completamente dessa trama, velho. Do irmão. Porque não é citado mais, né? Já era. Não, ela cita em um pedacinho na segunda temporada e isso aí não é importante, porque o que é importante é só o Sauron ter enganado ela. isso. Não, e, tipo, e você vê o seguinte, vê que ele deu uma estocada com uma das pontas da coroa nela, meio que alusão à facada que o Frodo toma. É, Né? É a a facada mesma Nazgûl. coisa. Que Isso. coisa terrível. Que aí é que tá. Tipo, aí ela. Até a forma que ela acorda, né? Em Valfenda é mesmo Isso. jeito. Gil-galad diz: olha, o espírito dela está sendo corrompido e vai ser destruído e ela vai de arracha para fora. Mas o Sauron levou porradaços e esfacadaços daquilo ali e virou o The Blob, a bolha do filme, tá ligado? O que não faria sentido se você for usar a lógica do negócio em si. É isso que eu tô querendo pontuar aqui. Porque, assim, isso de fato, na história dos Seus Anéis ou do Senhor Anéis, não aconteceu, né? Não tem isso, porque eles têm corpos mortais, ambos têm corpos mortais. Então, se uma coisa pode matar um, pode matar o outro também. Né? O Sauron fez para permanecer, entre aspas, imortal foi ensinar a autora do Harry Potter como prender a sua alma a um anel e transformar uma Horcruxes, né? Então foi isso que ele ensinou, né? Então, mas assim, ficou massa, ficou legal a ideia, a imagem deles matarem ele lá e ele virar aquela bolha lá no final. Mas não era lógico da parte de tipo, se a Galadriel foi atingida também, ela também deveria ter virado uma bolha, tá ligado? Ela Então, não mas morreu assim, imediatamente, né? É é, porque assim, mas eu acho que isso aí cai muito no Ludwig. Porque assim, o mal, ele não, nesse sentido, pelo menos eu vi, o mal, ele não vai desistir. Tipo, ele não vai aceitar a morte, seja ela por um acontecimento natural ou porque foi infligido a ele, tá entendendo? Diferente de um ser de luz que aceitaria isso e não, a minha missão terminou aqui. Então ele meio que se agarra demais à vida, né? O mal como um todo. sim. Mas Galadriel é uma Maia também? Não, Galadriel é filha de um Maia com um. Caraca, eu lembrava dele. não, pô. A Galadriel é foda. A Galadriel, ela é neta do Fëanor, se eu não me engano. Então, mas com alguém grande, não, porque assim, é dito que não, Quem é filha de uma Maia é a filha do Turim Turambá, não? eu acho que é isso mesmo, eu posso estar misturando. Isso. Então, Mas Galadriel. ela é uma elfa antiga, assim, fodona. Isso. Dos elfos que estão na Terra-média, ela é a mais velha que tem lá, né?
Não, mas é mais uma questão da justificativa dela não ter virado gosminha, entendeu? Eu Não, acredito sim, que o sim. Sauron virou Não, gosminha por ser Maia. Aí eu imagino que quando. Pelo menos é a interpretação que eu tenho, não sei o quão ela tá embasada, mas quando o Gandalf morreu, por exemplo, ele voltou, né, não sei pra onde que ele voltou, mas aí ele foi não. mandado novamente pra Terra-média, Todos os né? seres, quando No caso, morrem, o eles espírito vão. dele, né? Todos os seres, quando morrem, eles vão para um Valar chamado Mandos, que é onde fica a terra dos espíritos, blá blá blá, né? Sim. Mandos, que é um dos Valar, viu que o Gandalf não tinha concluído o seu objetivo e disse: volta lá e conclui teu objetivo. E ele deu uma segunda chance pro Gandalf. Assim, em toda a história do que o Tolkien escreveu, apenas dois seres tiveram meio que essa chance. Um foi o Gandalf e o outro foi o Glorfindel, que a Arwen, naquela cena que ela pega o Frodo e leva para Valfenda e tem as ondas que impedem os Nazgûl, quem faz tudo aquilo ali é o Glorfindel, né? Só que lá atrás, na guerra, quando está contando sobre a queda de Gondolin, o Glorfindel morre no combate lá também, tá ligado? É porque isso é até considerado, tipo, a galera não interpreta se foi um erro por contar de novo a história do Glorfindel, ou se ele realmente ressuscitou. A galera gosta de fazer essa conexão Não, mas com a ressurreição. nas cartas de Tolkien ele fala sobre isso. A galera, meio que tipo, alguém tinha questionado e ele fala, não, é, ele justifica, né? Diz assim, havia dado um branco em minha cabeça na época, mas o fato é que o que aconteceu é que Mandos foi a primeira pessoa que aconteceu e isso era a justificativa que ele queria usar no futuro para dizer assim, olha, não é impossível de acontecer como aconteceu com Gandalf, porque já aconteceu isso lá atrás, tá ligado? É meio Pois que é, né? isso. Então, assim, Mas é uma. eu acho aí o ponto que eu tô querendo dizer era justamente que podemos ter uma licença poética de que o Sauron não volta justamente porque a imortalidade dele ele é rejeitado por ser malvado, e aí ele vira aquela gosma. É isso. Eu acho que a Galadriel, no caso, nunca viraria a gosma, tá ligado? Não, eu falei da Gosma tirando onda, né? Eu quis dizer assim, tipo, que ela deveria ter morrido, ou então, porque eles querem meio que dizer que o material pelo menos na série, o que dá pra perceber, que o material da coroa do Morgoth é a mesma material das armas dos Nazgûl, tá ligado? Isso, é um negócio amaldiçoado, tipo isso. É. Então é isso, galera. Anéis de Poder, assim, parece que teve uma queda de audiência da primeira para a segunda. É, eu vi também que a Amazon fez uma promoção aí que quem assistir a série, eu não sei quanto tempo tem que assistir, vai ganhar um cupom de R$ 20 na Amazon. Ou seja, vai ter algumas coisas aí para aumentar a audiência, entendeu? Eu assisti e não ganhei nada, a maldição. Vai ter que assistir de novo, porque eu acho que isso aí vai. Eu acho que isso teve na primeira, não lembro, mas eu acho que eu já vi isso em outra série, ou foi em Anéis de Poder, ou foi em outra série, mas isso não é a primeira vez que eles fazem isso, tá? Assistir tanto tempo de alguma coisa e ganhar cupom, alguma coisa assim. E deve ser limitado também, né? Deve ser adoidado, né? Então, Sim. assim, o planejamento, até onde eu entendi, eram 5 temporadas. Não sei se chega lá, até porque é uma série muito cara. E a audiência, não sei se também vai ser o que vai compensar isso daqui pra lá. Não sei como eles estão interpretando. Se eu Mas, fosse a se a Amazon, desculpa é que as 2 temporadas já estavam escritas, a terceira não tem mais desculpa. isso. Né? Se eu fosse a Amazon, eu não sei o quão dos direitos eles conseguiram adquirir da última vez, o que é que eles pegaram de fato ou não. Mas eu dizer, olha, galera, foi mal, deu errado, a gente vai refazer esse troço e vamos começar do zero, tá ligado? E
tentaria ser mais fidedigno ao modelo de história do negócio, adaptando o que precisa ser adaptado, porque a gente sabe que não pode, eu não posso pegar um livro e só copiar aí para vocês lerem isso para a tela, né? Mas eu economizaria dinheiro para eles e daria mais chance de fazer alguma coisa. Porque assim, eu vi que vão sair vários filmes aí do universo do Senhor dos Anéis, que eu não sei se é a Amazon que tá com esses direitos aí, ou qual empresa que tá com esses direitos aí, né? Mas vai sair Esses aí são da Warner mesmo, são da Warner, inclusive tem Peter Jackson como produtor. Não sei se é aquele produtor que eles botam só para dar uma credibilidade ou de fato ele vai estar ativo. E um dos filmes, inclusive, é bem interessante, que é A Caçada do Gollum, né? Que é aquele que é tipo assim, um dos lapsos de tempo que é confuso no Senhor dos Anéis, é justamente esse período em que o Gandalf e o Aragorn estão procurando o Gollum para saber quais foram as informações que ele soltou em relação a quem estava detendo um anel, né? E aí, esses direitos aí, tudo aí é da Warner, né? E vai sair o anime relacionado aos Rohirrins. esse do Rohirrim sai agora em dezembro, se eu não me engano, né? Que é uma animação, não é um filme live action, né? O Hunt for Gollum é 2026, se eu não me engano, que está planejado para sair, e aí vai ser dirigido pelo Andy Serkis, né? Que interpreta o Gollum, né? E se eu não me engano, tinha outro filme também, né? Eu acho que era um filme meio que vinculado à série dos Anéis de Poder, que estava planejado. Não sei se vai para frente, mas eu tinha lido isso há um tempo atrás, né? Então não sei como é que vai ser esse negócio, mas eu sei que assim, depois que o Christopher Tolkien morreu, a família disse: meu irmão, daqui é dinheiro, pega tudo aí para vocês aí, tá ligado? Quem segurava a questão dos direitos era ele que tinha. E o cara. E hoje em dia eu aceito também, assim, tipo, essa história, em teoria, foi escrita para ele, tá ligado? Ele tinha um apego emocional, não apenas por ser filho do Tolkien, mas porque essa história originalmente foi escrita para ele e pro irmão dele. Então, Isso. sei lá, né? Assim, eu entendo ele ser preciosismo. E principalmente que a gente tem que lembrar que era um senhorzinho de 90 anos, né? Que Pois ele vivia em uma outra realidade de cultura, né? Cultura de outro país, né? Ele era inglês, né? Então era todo um outro contexto. A família não, a família quer dinheiro, pô. Assim, ele estava bem de vida, porque Tolkien, quando morreu, quando ele vendeu os direitos de gravação do Hobbit e os Seus Anéis, ele vendeu bem para a época que ele vendeu, certo? Então, ele deixou uma grana boa para os filhos. E assim, e o que a gente sabe a mais do que se tem é graças ao Christopher Tolkien. Foi ele que fez o trabalho de pegar pedacinho de papel que o pai tinha deixado da lixeira e saiu pegando tudo e colando tudo e montou toda a história do jeito que a gente consegue ler. A gente tem o Silmarillion hoje graças ao Christopher Tolkien, tá ligado? E ele que montou, assim, Tolkien escreve, seguinte, tudo que tá lá foi só Tolkien que escreveu, mas ele teve um puta trabalho de fazer o negócio. Então, assim, ele tinha uma paixão pela obra do pai, que foi dedicada a ele e ao irmão, né? E eu entendo a posição dele de, tipo, querer segurar o negócio, não querer vender e querer zelar pelo bem do negócio, né? E agora a família disse, meu irmão, titio já foi, vamos vender essa porra aqui, vamos ficar trilionário agora, tá ligado? E o pior, né? Porque assim, como a gente tá dizendo, ele deixou bem financeiramente, mas não é como se ele não continuasse. O Senhor dos Anéis continuou sendo o livro mais vendido do século XX, né? Ele só fica a Bíblia. E assim, a Bíblia não tem direito comercial, né? Assim, todo mundo pode publicar, diferente de Tolkien, que cada micro venda que um livro tem, a família estava ganhando dinheiro. Então, assim, a diferença é que a família atual do Tolkien, ela sabe que o dinheiro de verdade está nesse tipo de produção midiática. Exatamente. Pois é, então é isto. Vamos aguardar o que vem por aí, né? O futuro é um mistério. A gente sabe que esse meio é muito volátil, né? A qualquer momento eles podem ter uma decisão do nada, cancelar tudo, nunca se sabe, né? Nunca se sabe. A Amazon não tem muito histórico de sair cancelando um monte de coisa à torta e à direita, como a Netflix faz, etc.
Netflix é a mais conhecida porque ela investe mais, né? Então ela cancela mais. E a Amazon, a Apple, essas outras aí, elas investem em pontos certeiros, cancelam também, mas, né? Ou a gente não fica sabendo, ou a lista não é tão grande assim. Mas como é o grande chamariz deles atualmente, né? Anéis de Poder, The Boys. Então, se for cancelado, a gente saberá em breve aí. Mas eu acho que não vai. Acho que pelo menos aí é capaz de até reduzirem para 4 temporadas, não ser 5. Sim, Mas sim. fico curioso porque a teoria é que vá até a batalha final com a batalha final que eu digo assim, Isildur e Sauron, né? Aquela batalha ali que com o começo do Senhor dos Anéis. É Gil-galad, Isildur, Sauron, personagens que Elendil, estão vivos, Elendil, personagens que estão aí, né? pois é. Então, eu acredito que eu tento a concordar com você que talvez eles vão levar até lá, mas assim, eles vão ter que, talvez eles dêem um intervalo maior de produção no negócio para poder corrigir muita coisa e tentar captar o povo que eles queriam que estivesse assistindo para a série, né? Porque essa segunda temporada mostra isso. A baixa audiência que eles tiveram é porque o negócio está indo para um caminho que ninguém gosta que esteja indo, tá ligado? E eu vou dizer um negócio, apesar do Jeff Bezos pessoalmente ter dito, né, que a série, mas a série é muito por causa dele, né, porque ele é fã de Tolkien. Mas Isso. a Amazon, ela tem outras produções, como por exemplo o próprio Fallout, né, que foi Isso, um que foi um sucesso. sucesso. Exatamente. O The Boys também é da Amazon, não é? Isso. Então, assim, ela tem outras duas séries. Tá certo que a The Boys possivelmente está se encaminhando para o final, né? Isso. Mas, de toda forma, ela tem outras duas séries que tem um custo bem menor do que o do Anéis de Poder. E, assim, se continuar não dando dinheiro, ele vai ter que cancelar, tá entendendo? A Amazon tem dinheiro infinito, mas os investidores, né, querem esse dinheiro de volta, né? Exatamente. Não dá para ser à torta e à direita e jogada de qualquer forma, só pelo gosto de um, não, né? É, Uhum. tá aí nosso amado amigo queridíssimo Elon Musk, que É. os acionistas deram uma prensa nele lá e ele agora tá querendo voltar pro Brasil, pagando as coisas de volta, aí mesmo que pagando na conta errada, mas ele tá voltando porque os acionistas botaram pressão nele, né? Pois é. Então vamos ver aí o desenrolar dessas próximas temporadas e estaremos aqui gravando, né? Agradecer aí a Mais uma presença vez. dos amigos. Valeu, Luiz. É, Estamos juntos. e obrigado a todo mundo que ouviu até o final. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. tchau. Como Falou! diria Sauron para Galadriel, Galadriel, me dê o seu anel. Que inferno.